Fala amigos, quando surge, beleza? Bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Hoje um vídeo diferente, hoje é inclusive meu aniversário aí. Primeiro vídeo do dia, faço aniversário dia 23 de janeiro. Inauguramos aí as lives exclusivas na Verdinha, na Kik. E ela também entra aqui com um material exclusivo em vídeo, tá? E eu vou estar sempre soltando na parte da manhã. O meu primeiro convidado foi o tiozão do Verdão com a polêmica do Almada. A gente abordou alguns temas, eu não cortei nada, tá na íntegra pra vocês. E o Barolo vai conversar comigo hoje à tarde, lá na Kik também, sem anúncio. Se você quiser assistir, dá uma passadinha lá ou espera o episódio disponibilizar aqui no YouTube pra você. Por favor, peço que se inscreva lá, assiste aí até o final e eu tô subindo esses vídeos até que eu consiga de fato voltar com as lives aqui no Insta Verde, porque vai voltar. Então esses vídeos longos /live vai entrar como conteúdo programado até eu voltar com as transmissões ao vivo, que vai ter aqui também. E não só isso, tá? Peço para vocês indicarem também convidados que vocês queiram ver aqui nos comentários. Se você curtir esse episódio, modo carreira do UFC 16 ou na época FIFA 16 da FIFA Amigos, série A, B, C e D, um modo carreira completo. Tenho certeza que você vai se divertir. É uma forma de se apoiar o canal. Se você quiser, o jogo é para PC. Tá completo o jogo, mais a instalação aqui no primeiro comentário fixado. Então peço para você dar essa moral. O episódio completo com o tiozão. Te abordou vários temas e espero aí de verdade que vocês assistam com o Barolo, que é voltado ao momento que tá vivendo São Paulo. De certa forma, o momento que tá vivendo Palmeiras, focado no assunto do clássico de sábado, Palmeiras e São Paulo. Jogo que acontece em Barueri e o Palmeiras tem o último clássico na virada do mês contra o Corinthians. Aí sim, esse é fora de casa. Então é um clássico pro Palmeiras, que visa a recuperação, e pro São Paulo espantar o momento turbulento, porque não tá bom. Se pra gente tá ruim, pro São Paulo tá muito pior. Vamos ver aí o episódio com o tiozão. Deixa o seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho e uma boa sexta-feira pra vocês. Something to hide. So open your mind up, let me inside, and let's make it right. Tell me, baby, what's the problem? 'Cause I could try. Fala, meus amigos. Primeira live aí. Só não sei se tá ao vivo, tiozão. Pera aí que, como eu tô fazendo pela primeira vez aqui, tá ao vivo. Tá ao vivo. Rapaziada, tamo junto. Vai comentando aí pro... Ó, já chegou o pessoal aí, tiozão. Aqui é um layout Palmeiras aí. Só é preto e verde, mas o Verdão tá aí, né? Um abraço, Vitor, rapaziada aí, espero que vocês curtam essa primeira live. Eu preparei um layout antigo, acho que da época que o tiozão já participava aqui, que é um layout verde aí, né, para combinar com a plataforma. Hoje a gente teve um probleminha de travamento, tá, rapaziada? Se apresentar aí, vocês me avisam. Tomara que corra tudo bem. Hoje eu tô recebendo o tiozão do Verdão, quem não conhece, fala do Palmeiras aí nas redes sociais. Amanhã eu tô recebendo o Barolo por conta do clássico contra o São Paulo, momento delicado do São Paulo, tá? Então a gente vai inaugurar essa primeira transmissão. Espero aí que não tenha travamento. Eu tô até me mexendo aqui para ver se tá tudo certo. E a gente vai convidar muita gente aí, não só de mídia palmeirense, mas também que tem outros canais. Tiozão, primeiramente, cara, obrigado por aceitar. Você já sabe aí que o pessoal vai para cima, né? Sem alma, não do Almada. Então você vai ter que estar preparado aí pra gente te fazer algumas perguntas, até das suas fontes. Lógico que não vai precisar revelar quem é. Mas, tiozão, obrigado por ter aceitado, porque muita gente corre, né? Você até fez uma publicação falando, não tem problema se não fechar, eu não corro. Então, obrigado por aceitar. Depois eu vou te fazer uma pergunta. Boa noite, tiozão. Boa noite, Fernando. Boa noite, pessoal do chat aí que tá junto, tá? Faz tempo que eu não faço uma live aqui e que seja, assim, uma live bem transparente, da minha parte e da parte do Fernando também, explicando cada situação e bora falar, entendeu? E a gente vai dar exemplos dentro do que o Fernando me perguntar, eu vou tá junto aí. Eu errei duas que ninguém lembra, sabia? Em 2015 para 16, eu cravei 2 jogadores no Palmeiras, que eu vou admitir aqui, porque se as pessoas procurarem vão achar esses vídeos. Tevez e Van der Vaart. Como que isso aconteceu? Até vou explicar. Eu criei meu canal, tiozão, e nos primeiros meses meu canal fez assim, ó.
Sai de 0 para 30 mil inscritos muito rápido. E aí o que acontece? Quando o meu canal cresceu um pouquinho, algumas pessoas que frequentam o clube passaram a olhar o canal e ver como uma fonte de caminho de comunicação com torcedores. Isso lá atrás, faz muito tempo. Chegou um dia, e eu até acho que o Palmeiras sondou o Tevez mesmo, tá? Até acho, em 15 eu acho que foi isso. O Tevez volta pro Boca Juniors, não sei se o pessoal lembra disso. E eu até acho que teve algum tipo de conversa. Até porque era o Alexandre Matos, né? Então, assim, a chance dele fazer loucura, a gente sabe que é grande. Então, poderia ter tentado o Tevez, sim. Tanto que, se eu não me engano, o Palmeiras enfrenta o Tevez em um momento ali. Acho que o Palmeiras enfrentou o Boca. Se eu estiver doido, pessoal, se não foi o Palmeiras, foi algum time do Brasil que chegou a enfrentar o Tevez nessa volta pro Boca. E aí o Rafael van der Vaart foi em 15 ainda, que era um meio-campista que passou pelo Real Madrid e tal. Ótimo jogador. Rafael van der Vaart, eu não vou mentir para vocês, foi intuição e eu joguei o bait. Agora, o Tevez foi informação. E a do Borja também foi informação, que eu acho que até você cita o Borja também, tiozão. Não sei se você citou o Borja ou algum outro jogador que você falou que falou também na época, não sei se foi. Não, Foi o não, Borja? não. Não, o Borja, eu tô até com o meu Twitter aberto, eu não sou muito de rede social, mas eu comecei a entrar faz quase um mês. O Borja, a única coisa que eu falei do Borja um tempo atrás aí, e demorou 15 dias, que o Borja estava saindo do River e estava indo lá para o América do México, né? Isso era uma informação, saiu uns 15 dias, pessoa me falou, mas é bom, Fernando, eu passei por um apuro lá atrás, acho que na época que teve aquele vírus, etc., e a gente teve bons ouvidos e a gente, né, foi bom para muitas pessoas, eu penso. Mas o apuro que eu passei foi o seguinte, Fernando, eu lembro que eu entrei na live e eu tinha feito um vídeo antes que o Breno Lopes estava contratado pelo Palmeiras, né? Aí eu entrei na live, eu olhei para o chat, assim, raramente eu olho para o chat, mas eu entrei, era um chat, todo mundo, o tiozão falou, papapá, papapá. E aí eu entro, olho para sua cara e você puxa ali, deixa eu ver. Aí eu falei, puxa, ainda bem, cara, entendeu? Senão eu ia passar ao vivo. Eu não sei se você lembra desse dia. Tem duas, né? Tem essa que você tá contando e teve aquele começo da Leila Pereira, que talvez a gente vai entrar aqui no assunto daqui a pouco, que aí não Beleza. envolve contratação, né? Envolve opiniões da época do que podia ser a Leila. E aí, se o pessoal não lembra, o próprio Lugó tem foto parabenizando a Leila Pereira quando a Leila assumiu o Palmeiras, né? Então, assim, isso é uma coisa que eu tô falando, tá, tiozão? Talvez você nem saiba. O Lugó tem foto com a Leila, e lá no nosso canal, o Lugó, ele acreditava que a Leila pudesse ser, sim, um modelo de gestão diferente pro Palmeiras. Tá tudo lá as lives para vocês assistirem, não é algo que eu tô inventando. Ô, tiozão, antes da gente... vamos pro Almada, vamos dar um pulinho no Almada? Já quer ir eu pro acho Almada que... direto? Vamos pro Almada direto, por quê? Pra gente, para não passar uma impressão para quem correu para cá para ver, que a gente tá enrolando. Então vamos direto no ponto. Tá. E aí, eu vou te falar uma parada que chegou para mim do Almada. Quando você publicou o Almada, não sei se foi no mesmo dia ou se foi um dia depois que eu fiquei sabendo. Eu não sou muito mais de acompanhar o mercado da bola, porque o Palmeiras me frustra quando quesito mercado da bola. E não é uma coisa com você e com ninguém. O pessoal que me acompanhava lá na Twitch sabe que eu tenho deixado esse assunto de lado, eu espero a contratação acontecer e depois eu comento em cima dela. Só que antes da gente entrar no assunto Almada, eu vou te falar sobre uma percepção que eu tenho de fora e você vai me falar se ela procede ou não. Eu te vi se esforçando muito na época, um pouco depois da pandemia, de fazer lives, de fazer vídeo, e aí você mudou o jeito de fazer vídeo, você trouxe bastante react e os números foram lá em cima, você fez vídeo do paparazzo e os números foram lá em cima, ou seja, você acertou um modelo de vídeo que comunicava melhor do que aqueles anteriores. Primeiro ponto. Para não te encher de situação, para você conseguir responder direitinho, só que eu te vi, e aí é a opinião do amigo fora do canal, frustrado em algumas transmissões por não ter alcance. E quando você começa a falar de mercado da bola, o teu alcance vai lá em cima, se comparado às lives. Existe isso, tiozão, do tipo assim,
pô, tentei fazer um trabalho humanizado, diferente, e as pessoas não encostavam aqui na live, ou não apareciam tanto quanto você esperava, porque eu lembro que você teve um começo de live muito bom, e depois você, por questões profissionais, você não conseguia fazer live todo dia, até a questão de saúde das costas, que você falava, ô, eu tô bem pra live, hoje eu não tô. E aí, eu lembro de tudo isso. Então, assim, existe isso, tiozão, do tipo assim, vou servir aqui o que a galera quer ouvir. Ou não tem nada a ver. Foi uma situação que foi acontecendo, você conversa com pessoas do clube, e essas pessoas te passam informação, você confia nelas e coloca lá. Como foi isso tudo? Se ficar alguma dúvida na pergunta, você me fala. Não, ok. Pelo fim, ninguém do clube, não conheço ninguém, e no que diz a gestão, nunca falei bem da gestão, ok? Então, tudo que assim, a missão do canal, ela é uma válvula de escape, tá? E nessa válvula de escape, o que nós somos monetizados, isso vai para instituições. Então, até 2028, a gente tem um valor, e quando não dá na monetização, a gente tira do bolso e vai. Às vezes, quando algum canal pede extra, a gente tenta conseguir de algum jeito. Mas, na época, o foco do canal não é mercado da bola, só aparecer em mercado da bola, entendeu? Eu gosto muito, muito, muito de fazer react, né? De ver o sofrimento dentro dos outros times, mas não tá dando, porque quem tá sofrendo é nós, ok? Vamos lá. E com referência às contratações, são fontes tudo de fora. A fonte do Almada, antes do Almada, nós demos em primeira mão o Marlon Freitas, ok? Tá até fixado o post lá no Instagram, e eu falei, esse aqui é o primeiro, ok? Demos uns 3 dias antes, era um amigo, e ok, aí demorou 7 dias. Agora, uma coisa diferente, Fernando, que eu vou falar para Só para eu você. entender. Então quer dizer que você falou do Marlon Freitas e 7 dias depois ele foi contratado, é isso? Só para eu entender. Perfeito, perfeito. Tá. Agora, uma coisa que nós, assim, fizemos até um dos últimos vídeos, eu falei, pessoal, Galatasaray entrou, mudou a operação, e caso não dê, eu vou vir aqui e fazer um vídeo e pedindo desculpas para você, entendeu? Então, eu não tenho medo de mostrar cara, ok? Eu vou em cima daquela pessoa que me deu a informação. Vírgula. Cada um faz a sua parte, não sou jornalista. Tem jornalista que passa pano, e tem jornalista, cara, que dá informação e não pede desculpa para o seu público. Isso vai passando, entendeu? Vai passando, passando. Então, um exemplo, não dando Almada, eu já avisei que o Galatasaray tem uma outra informação do Almada para passar, mas a fonte do Almada, lá da Espanha, foi a mesma fonte do Vitor Roque. Vitor Roque nós demos, acho que uns 4 dias antes, e eu não acompanhava a imprensa no Brasil, e aí eu só vi alguns, o Thiago Almada não vem, alguns, né, etc, etc, etc. E aí, não, perdão, o Vitor Roque. E aí, eis que o Vitor Roque veio, tá? Agora, uma coisa que eu falo para você, todos esses caras não colocam a cara aqui e falam assim, ó, desculpa, eu tô errado, É difícil, cara. Os caras não. E outra, eu não peço, ó, live, vamos chegar a 1000 curtidas que eu vou estar dando tal informação. Respeito quem faz isso. Ou me manda mais superchat, que tá aí. Respeito quem faz isso. Pelo que eu tô entendendo, sem querer te cortar, pelo que eu tô entendendo, você não faz pela vaidade. Você simplesmente posta, tipo assim, quem cria a situação da pressão é o próprio público, né? Vou te fazer um contexto que talvez você não esteja sabendo, e eu pedi autorização para poder falar isso aqui. Eu tava nas lives de tarde, que eu fico, você sabe, né, tiozão? Eu fico monitorando a audiência, vendo como é que tá. Eu faço isso desde o começo do meu canal, e eu te contava muito sobre isso que eu faço. Eu tava numa live o Tuti Palestra entrou em contato comigo hoje, falando que o canal dele tinha sido hackeado e tal, que eu podia fazer para ajudar. Nesse momento, eu pesquisei. Ele falou comigo também. Então, eu passei umas dicas para ele.
Isso, eu falei também pra ele que vai recuperar, pelo que eu Uhum. entendi lá, não vai ser um problema muito grande não, porque o canal dele ainda está no ar. E aí nisso, cara, tem o canal do Cafezinho lá do Danilo, só que eu acabei vendo o canal do DJ. E, cara, eu cliquei na live e estavam falando de você, foi bem na hora. Que aí eles estavam falando a respeito de... Na opinião formada do canal, é que você deu uma barrigada e que existe essa vaidade em você. E aí, cara, eu falei pro meu público, eu não sei se você viu, Tati, não sei se você teve acesso. Quando o público começou a me perguntar, eu tive uma atitude, quem tá aqui na live sabe, viu o que eu falei, está lá na Twitch. Pra quem quiser ver, tá lá. Essa live está publicada. Que eu falei assim, galera, notícia de mercado chega pra mim, chega pro tiozão, chega pro Zé, por pessoas diferentes. Igual você falou, não é uma pessoa do clube em si, mas é uma Não, pessoa que te passa. sim. E pra mim também chega. Só que o que eu sinto é assim, tá, tiozão? Sem falar da pessoa que te passou, falando das pessoas que entram em contato comigo. Uhum. Tenho até, pra quem veio pra cá, eu vou contar uma história pra vocês que envolve o clube, envolve pessoas do clube que aconteceu com o Everton, tá? Vai ficar exclusivo aqui pra quem veio pra cá e quem vai assistir o episódio depois gravado. Eu sinto que algumas pessoas querem a plataforma de, olha, eu que passo informação pro canal do Zé. E eu que passo informação pro canal do Fernando. E eu tenho um pouco, assim, ô, tiozão, de resistência com isso, sabe? Por Uhum. quê? Porque depois é o seu que tá na reta, é o meu que tá na reta, é o do Zé que Uhum. tá na reta. E aí eu ia te fazer uma pergunta. No final das contas, todo o hate que você tá tomando ali, vale a pena? Você pretende ainda continuar fazendo as notícias de mercado da mesma fonte? Não pretende? Como que você, que é um cara mais velho, que não usa rede social curta, ou usa pouco, que não fica usando Twitter, ou que usa pouco, como que você visualiza que você fez um post sobre falta de educação? Então eu tô te dando uma Sim. plataforma para você conversar, que eu também tenho uma opinião formada sobre isso. Por que que o cara da televisão pode ganhar muita grana, ser muito promovido, sendo que ele acerta também talvez 10, 20%. E o cara da internet, que ele é mais acessível ao público, a pancada aqui do chat, ele acaba não tendo essa mesma margem para errar. Então, contextualizando a pergunta, se você se arrependeu de ter colocado a informação do Almada, ou seja, você vai continuar fazendo ou não, e como que você visualiza essa discrepância entre o cara da TV que traz muita informação errada, mas que passa batido, e ele, não, ele é super protegido pela emissora, e nós que estamos, você que está na internet. É, assim, cara, eu vejo o nível, não generalizando, mas, assim, eu não concordo, eu acho não legal o cara, é jornalista, às vezes não tá em uma emissora boa, entendeu? De alto, e a pauta é livre para ele falar, ou seja, a pauta é dele, ok? E aí ele crava. Eu vi gente cravar o Gerson. Se você for olhar no meu Twitter, o pessoal do Cruzeiro me mandou de mensagem. Nós falamos do Gerson no Cruzeiro em 20, eu tô até aqui, em 23 de dezembro, o Gerson, ok? Meu, o Gerson foi contratado, foi anunciado depois, o pilhado que deu dia 8, dia 9, ok? Mas eu não fiz vídeo do Gerson, poderia ter feito, de outros jogadores também, mas no Twitter tá lá, né? Tá lá. Eu vejo, Fernando, a mídia em si, eu não curto esse lance de tantos like, eu vou dar informação, de manda superchat, não curto, mas respeito, cara. E assim, vai do público absorver aquilo que quer, que é. Eu tenho certeza, que eu vou voltar a fazer live, né, estou me planejando e tem coisas que o pessoal, quer mais, às vezes, o momento é contratação, ok? Aí chega a janela do meio do ano, é a contratação. Então um exemplo, o Andréas Pereira, na primeira vez, eu lembro que a gente fez uma live de rua, eu e meu filho, tinha 1000 pessoas, e eu falei: "Gente, o Andréas Pereira não vai vir". Isso não era eu, a pessoa que me falou. Então as pessoas que eu tenho, não é do Brasil, é fora, são pessoas amigas, entendeu? É como você me liga e fala assim: "Tiozão, tá sabendo disso? Disso?". Aí eu vou ligar para tal pessoa ou para outra, dependendo do país, e checo a informação. E não O sei se exemplo, você vai lembrar,
Ah, você vai dar um exemplo? Dá um exemplo, depois eu te falo uma coisa que talvez você não vai lembrar ou vai, mas fala um Não, exemplo primeiro. o Gabriel, o Papa, a gente se fala quase que diariamente. Certo. Tá em Orlando, né, o Gabriel? Sim, sim. Aí eu falo: "Gabriel, olha aí, olha isso aí". Aí ele fala: "Não vai acontecer, não vai acontecer". Passa um dia, passa uns 30 dias, ele fala: "É, você tá certo". Depois eu mandei uma outra para ele, ele falou assim: "Ah, isso não procede, eu vou ligar para a diretoria do Flamengo". A gente ligou para a diretoria do Flamengo e, ok, estava certa a informação, né. Então, assim, como ele está próximo e a gente tem um bom relacionamento, ele entra em contato, eu entro e falo: "Ó, verifica isso aí com o seu clube", entendeu. E E teve uma que envolve, ele sabe, não é o caso aqui da live, mas se o pessoal encher muito meu saco, eu conto sobre o Lomba e o Everton com o Paparazzo. A gente conversou também no final do ano e deu no que deu. O Everton saiu. Lembrando que o que eu vou contar aqui, tiozão, sobre o clube envolve o Everton. E pra mim romper uma barreira, eu não sou mais aquele cara que vou ficar procurando o clube. Quando eu souber da parada, eu vou contar. A gente ficou sabendo da lesão do Everton. Eu entrei em contato com uma pessoa do clube. Eu vou preservar a identidade dele aqui, mas já uhum, cheguei a contar. Ele chegou pra mim, não, o Everton treinou normal. Um dia depois, a UOL noticiando que o Everton teria uma fissura na mão e passou como eles, assim, a super credibilidade fica pra UOL e pra mim só deu razão quem tava lá no meu grupo à tarde, que eu entrei em contato, falei, galera, o Everton se machucou. Eu mandei lá no grupo. Só que eu não quis postar, porque era aquele momento que o Palmeiras estava numa oscilação. E uhum. essa questão do Carlos Miguel. A pessoa do clube chega pra mim e fala assim: não, ele treinou normal. Como é que o cara treinou normal com a fissura na mão? Custava a pessoa do clube chegar pra mim e falar assim: Fernando, procede, faz o vídeo. É, Até porque eu falei pra ele: eu vou fazer o vídeo em tom de respeito. Beleza, tiozão. Aí eu quero voltar num passado, uma coisa que você foi julgado, mas não foi só você, foi uma galera. Sobre o presente da Leila Pereira. Que a Leila Pereira, ela prometeu um presente de Natal, lembra? E aí, as pessoas, elas acabavam. Quem vai ser o presente de Natal? Quem vai ser? Ela prometeu. Aí o pessoal que tá aqui no chat às vezes não entende. A partir do momento que ela prometeu o presente de Natal, isso lá no passado, chega as informações de qual seria esse presente de Natal. Chegou a chegar pra mim na época Tiquinho Soares no Palmeiras. Tiquinho depois foi jogar no Botafogo. Talvez realmente teve eu alguma lembro, conversa eu lembro, você gostava até muito do do Tiquinho, Tiquinho você falava Soares. bem dele. Então, e Eu aí lembro. chegou pra mim. Aí eu não sei se é os caras brincando com a minha cara, porque sabe que eu gosto gostava do Tiquinho, por conta da Uhum, passagem dele pelo Porto, e fala: Ó, o Palmeiras tá conversando com o Tiquinho. E aí eu, trouxa, posso ir lá e fazer o vídeo. uhum. Olha, rapaziada, Tiquinho tá negociando com o Palmeiras. E não dá em absolutamente nada. E aí eu lembro, tiozão, que teve a questão do presente de Natal e muita gente julgou todos os influenciadores, inclusive você, mas eu não lembro qual era o jogador. E acabou que o presente de Natal foi o Rafael Navarro. Um flop absurdo, né? Que acabou Uhum. tá jogando aí nos Estados Unidos, no Colorado Rapids. Então, assim, o que eu tô falando com isso? Não é de hoje que você é um cara igual o Zé, que chega a informação, o Zé solta. Eu lembro quando eu fiz o podcast com o Zé não guardava segredo, não, bicho. Ele ficava sabendo da coisa, ele ia lá e falava. Então, essa parada que eu tô tentando trazer aqui em forma de pergunta para você. Pelo que eu entendi, você vai Uhum. continuar fazendo o mercado da Sim, bola, sim, vai assumir quando acertar e vai assumir quando errar. sim. E já eu sou um cara que eu não gosto dessa dor de cabeça. E eu admiro, porque eu Não, falo. mas é difícil, viu, cara. Agora sim, você falou do Zé, desculpa te cortar, mas deixa eu já Não. pegar o fio, tá. Uhum. Teve um dia que o Zé estava em live, aí eu falei: "Um abraço, Zé, boa live aí". Aí ele falou assim: "Tiozão, tá a fim de entrar?" Aí, ok. E o assunto era Facundo Fernandes, ok? Facundo Fa Torres. Facundo Torres, perdão. É. E aí eu disse para o Zé, ele falou: "Tá fechado?" Eu falei: "Sim, tá fechado sim, Zé. Tem um clube do México querendo atrapalhar", e no canal do Zé, ao vivo, nós, né, falamos: "Não, não, tá fechado, fica tranquilo que tá fechado". Aí demorou uns 10 dias, pra se consumar, entendeu? E acabou fechando, né, ao vivo. Como o Gabriel Barbosa, Fernando, Só, ele peraí, não só para o pessoal entender bem, peraí.
Então foi na vinda do Facundo pro Palmeiras e não nessa saída dele pro Austin. Na vinda, exatamente, na vinda. Ah, tá. 10 dias antes eu passei lá no chat, o Zé me mandou o link, aí eu expliquei toda a negociação, eu falei, tá E o do fechado. Facundo você vai lembrar que eu cheguei a duvidar, lembra? Não sei se você chegou a ver um vídeo meu que eu duvidava que ele viria. Não lembro, cara. Por Não quê? lembro. Ó, vou te explicar então, já que você não lembra. Quando eu lembro do vídeo que você soltou, e aí eu lembro que eu fiz um vídeo falando assim que eu duvidava por conta do valor de mercado dele. E o Palmeiras até então não tinha gastado com o Paulinho, até então não tinha gastado com o Vitor Roque e tinha aquele piso de 8 milhões de euros. E ele foi um valor acima disso, 6, 8 milhões de euros, né? Então é importante explicar isso pra galera, porque assim, se eu trouxesse, eu não é passando um pano para você, porque foi o que eu falei na live. Se eu trouxesse notícia de mercado, eu ia errar mais do que acertar. Inclusive, hoje eu fiz um vídeo sobre isso. O Mauro César tem um posicionamento muito parecido com o que eu tenho. Se eu trouxesse tudo que me falaram do ano passado para cá, eu erraria provavelmente 50%. Entendeu? Então, por Entendi. isso que, para você não perder o fio lá do que você estava pensando, por isso que eu admiro essa dor de cabeça, porque eu parei para dar uma lida no que estavam falando de você. E como que você lida com isso? Como que a sua cabeça, porque assim, ô tiozão, Cara, eu sei que você é um cara que não gosta de tocar nesses assuntos, então se eu ultrapassar o limite do que eu posso falar, você me fala. não, Mas eu acho pode que falar você não tudo, Fernando. precisa disso financeiramente falando, e algumas pessoas ficam falando que você quer ganhar dinheiro com like. Só que É, like não dá dinheiro necessariamente. E aham. eu acho que você tá num país, assim, eu pressuponho, tá? Que você mora numa casa muito legal, que o seu filho é um cara resolvido, você tem uma esposa e que você ganha bem. E você não precisa entrar no assunto, se for tudo o contrário disso. E aí, eu olhando de fora a galera aqui no Brasil falando que você, na idade que tem, com know-how, com tudo que você já passou na vida, precisar disso para ganhar dinheiro, eu falei, cara, eu prefiro que você fale aqui, tá ligado? Porque se eu falar, eu só estou pressupondo as Uhum. coisas. Você falando sobre você é melhor pra É galera assim. que teoricamente acha que você ganha seu ganha-pão com Não, like de Twitter, entendeu? não. Comenta aí. Vamos lá. Primeiro, como que eu lido com os haters, tá? Eu nunca tive hater, cara. E agora eu falei assim, nossa. E aí, como lidar com o hater, né? Eu tenho um jeito de pensar. Aí eu fui pesquisar no meu chat aqui, no Google, né? Aí o Google falou assim: hater você trata assim, ou você oculta, ou você bloqueia o cara, entendeu? A inteligência artificial. Falei assim: "Pô, mas eu não gosto de bloquear o cara, né, é difícil para mim, né". Aí eu cheguei a fazer vídeos, pedindo de: "Ó, aconteceu isso, isso", e o pessoal já é assim, um acerto, nenhum ou não, 10 acertos, nenhum elogio, um erro, 1000 condenações, entendeu? 1000 condenações. Então, esse lance do hater, eu tô assim, acostumando, né, cara, porque eu vejo que, infelizmente, a polarização entrou de um jeito no futebol e as pessoas julgam sem conhecer o histórico de vida, sem ver as lives, sem conhecer a vida da pessoa. Então o cara vai e fala um monte, então tem hora que eu faço post e nem vai, vejo para não deixar ser influenciado ou atrapalhar. Mas eu deixo fixado lá em cima, entendeu? Não falo nada. Agora, assim, o que eu fico mais chateado, Fernando, às vezes, se você vê, um exemplo, para você criar conteúdo, você tem que ter uma notícia, né? Então aí o portal tal, o jornalista tal, esse tal, esse tal. Meu, eu podia fazer 10 vídeos hoje e falar, etc. Mas é tudo coisa cortina de fumaça, que, na minha opinião, o Palmeiras hoje é uma cortina de fumaça, cara. Por Pode exemplo, falar. essa do Danilo, que o Benjamin Bach trouxe. Você acredita que o Palmeiras estava por debaixo das cortinas negociando o Danilo? Não, Aí já é uma Fernando. notícia Não, não, dele, a assim, gente pode é, comentar. Assim como não, comentam a nossa, a gente pode é, comentar a dele. Como que você sim, visualiza essa do Danilo? sim. Eu não tenho informação do Danilo.
Então, assim, não posso falar, seria até da minha parte antiético, porque eu não tenho uma fonte que fala: "Ó, teve interesse, tem interesse, não tem interesse". Então, eu olho só o que que os bam-bam-bam estão falando, entendeu? Um exemplo, o Benja. O Benja, eu lembro que ele cravou o Gerson no Palmeiras, entendeu? Lá atrás, né. Teve muitos aí que cravaram o Do Gerson no Gerson Palmeiras, eu também tinha cal. A menina né. da Rússia, a Júlia, ela se Aham. encontrou com o pai do Gerson. E o pai do É. Gerson estava negociando a vinda dele para o Brasil. Então veja, se eu tivesse feito um vídeo, Gerson no Palmeiras, eu brinquei. Aí eu uso a meu jeito de comunicar. Eu falei Aham. flamenguista, veio o Andrés, agora é o Gerson. Mas existiu a conversa. Existiu. Existiu a tentativa do pai dele colocar no Palmeiras. O Palmeiras não quis pagar os 30. O Cruzeiro pagou, entendeu, tiozão? Então, assim, se eu subo o vídeo, eu ia ser zoado por cruzeirense e por parte da torcida do Palmeiras. No Uhum. entanto, teve conversa. Teve alguma coisa, É. entendeu? E o Palmeiras não avançou. O É, Palmeiras não avançou. assim do Gerson, um exemplo, tá no meu Twitter em 23 de dezembro, ok? E até muitos cruzeirenses, eu podia fazer vídeo, falar: "Ó, Gerson está indo para o Cruzeiro, etc, etc", mas o foco aqui é Palmeiras. Mas a pessoa que é de confiança também, sabia da operação, e o Gerson, assim, depois foi divulgado na imprensa que o pai do Gerson não abria mão da comissão que ele tinha, entendeu? Então, por isso que demorou também, tá? Mas a do Gerson, nós sabíamos, porque a fonte era boa, entendeu, cara? Mas não era relativa ao Palmeiras. Mas eu vi muita gente cravando o Gerson no Palmeiras. Como o Gabigol também, eu vi, e eu até tomei cuidado, não fiz vídeo nenhum sobre o Gabigol, porque senão eu ia descobrir parceiros, entendeu? E eu não achei legal. A única coisa que eu fiz foi colocar no meus stories, Gabigol não vem para o Palmeiras, Não esquece, vem. Eu vi, não vem, eu vi, eu vi. entendeu? Isso daí eu lembro que eu acessei e vi que você. Eu até ia te falar, eu lembro que você não desmentiu, mas a sua informação era que ele não vinha, e Uhum, realmente, nosso canal sempre debateu, né? Até a saída do Dudu, por exemplo, a gente desde o começo da discussão com a Leila Pereira, a gente preferiu. Eu tinha call direta do Dudu, direta, não dele, atleta, de pessoas me passando tudo daquelas calls que a gente jogou na live, se o pessoal voltar lá, que a live é aquela coisa, né, tiozão? Hoje o uhum, pessoal que tá aqui no chat, até agradecer, a gente tá com quase 400 pessoas, acha maravilhosa a live. Amanhã já esqueceu, por quê? Não é culpa de ninguém aqui, é culpa que amanhã já tem um novo dia, as uhum, ocupações, e aí, tipo, passa 3 meses as pessoas não vão lembrar. Você citou um pouquinho antes a polarização. E eu uhum. quero te fazer uma pergunta, porque eu vou trazer muita gente aqui de Palmeiras e vou fazer essa mesma pergunta. Essa polarização, eu não vou te perguntar assim, quem é o maior culpado, porque isso eu acho que ninguém tem uma resposta clara. Eu acho que todo mundo tem um pouco de culpa, e aí vai de cada um aqui falar quem é o maior culpado. Se é a Leila, se é o Abel, se somos nós, se é a torcida, se é isso, se é aquilo. Mas, ô tiozão, sobre Leila Pereira e Abel Ferreira, você é um cara que falou há algum tempo você não apoia a gestão da Leila. Uhum. Você, Eu nunca você falou, apoiei, viu, Fernando, nunca, sim. nunca. E o Abel Ferreira, que eu acho que todos nós, em algum momento, já fomos apoiadores dele. Sim. Como que, se você quiser, vamos por etapas. Como que você enxerga o risco da Leila Pereira ficar no Palmeiras até 2030? E se você tem alguma alguma informação que realmente ela quer isso? E como que você enxerga? E depois a gente fala do Abel, mas primeiro da Leila Pereira, esse risco da Leila Vamos lá. ficar no Palmeiras até 30, você como torcedor e como pessoa, como que você enxerga isso? Uhum. Assim, cara, eu quero depois pedir desculpa pelo chat também sobre 2 nomes, e aí vai estar no vídeo aí, o pessoal do Insta Verde também, um abraço, quem for ver, vai ver também. É sobre essa questão da Leila, tá? Eu espero que não tenha golpe. O que que é golpe? É você alterar o estatuto, entendeu? Então o estatuto hoje, ele tem que ser mantido, ok? Só que se você está num país onde as leis não são cumpridas, de um lado,
do outro acaba sendo também, entendeu? Aí vai para outro setor. Então, vários setores da sociedade, né, ficam assim, sem, sem responder nada, porque você tem um cala-boca, né? Então, um exemplo, eu conheço conselheiros que tiveram seu mandato cassado, entendeu? E conheço conselheiros que, na minha opinião, já deveria estar, assim, eliminado, né? Não devia estar nem no Palmeiras, ok? Pelo acontecido. Eu sou totalmente contra. Eu não vejo que o Palmeiras prospera com uma gestão, entendeu? Com a continuidade. Eu penso assim, ela teve uma discussão com o conselheiro Forte, né, no fim do ano, e na apresentação do Marlon, ela disse, olha, como eu sou equilibrada, né? E o pessoal, é aquilo, o pessoal de rede social, eles têm preferências por Leiletes, Abeletes e etc. E se você vai falar alguma coisa contra, entendeu? O pessoal vem em cima, né? É isso. Você se expõe, né? Se você se. Eu tenho um posicionamento muito claro que pra mim chegou um estopim, né? Já que você puxou sobre o Abel Ferreira e falou dos Abeletes aí, tiozão, sobre o Abel Ferreira hoje, ele ter ficado é um retrocesso também? Dá pra gente comentar sobre retrocesso? Ou você ainda acredita que ele pode dar a volta por cima? Eu vou adiantar pra você. Volta por cima no que se diz respeito a 10 títulos, eu não acredito. Né? Não vai ganhar 10 títulos, assim, e nem perto disso. Mas assim, você acha que ele ainda pode conduzir minimamente esse time? Ou o ideal seria trocar ele? Ou até mesmo ele pedir pra sair, não sei. Vamos lá. O Abel, antes dele falar o sim, ele teve duas propostas de dois times da Premier, só que não era da primeira prateleira. E ele agora tem liberdade para, se vier da primeira prateleira, ele vai, entendeu? Para onde ele quiser. Tudo existe um ciclo, ok? As respostas dele têm sido algumas boas, outras não, para os jornalistas. Porém, eu aí quero incluir também. Eu assisto as coletivas, às vezes, quando dá tempo, eu assisto, eu vejo que o nível de pergunta é um nível raso. Raso, raso, raso. É como se Você fosse ainda, assim. perguntas à parte, você ainda vê verdade no Abel? Cara, ainda não tanto o quanto eu via há mais de um ano, ok? Tá. Não tanto, tá? Não tanto. Então, é aquilo. Se o time ganhou, jogou bem, a coletiva é maior. Se o time perdeu, etc., a coletiva é curta. Então, isso já é algo que você já pode pensar. Opa, um exemplo, domingo tem Palmeiras e São Paulo. Com certeza, quem perder, o São Paulo, o técnico do São Paulo, se perder domingo, tá fora, cara, porque a pressão é grande. Agora, se nós perdemos para o São Paulo, eu penso que o Abel não cai, mas o Crespo sim cai, ok? Espero que a gente não perca, por favor. Mas diga lá. Tiozão, você falou de um pedido de desculpa, não esquece o que é, sobre duas questões aí. Ah, sim. Isso aqui eu só vou te perguntar porque aqui, galera, a nossa missão aqui em qualquer canal é não ter restrição ao convidado e nem a mim, nem vocês, de se expressar politicamente, de se expressar como acredita sobre a vida. A gente até teve um cuidado, eu e o tiozão, porque ele é um cara que se posiciona. Porque ele está num país que defende muito essa ideia da liberdade de expressão. Ponto. Sim, sim. Eu vou te fazer uma pergunta objetiva aqui, que é em cima do que o amigo falou. Pergunta pro tiozão se ele está se reposicionando ou se posicionando no canal dele no Insta para falar de política, pois tenho visto ele falando de futebol e política junto. É a primeira coisa que eu vou te fazer uma pergunta de volta, meu amigo. Existe alguma proibição na legislação que um canal de futebol não possa falar de política? Primeira Não. pergunta que eu te jogo não é nem para você, tiozão, é para ele aqui mesmo. Ah, Existe? tá. Dito isso, vocês não podem censurar ninguém falar de política. Sim. Se a pessoa quiser falar, e nós também não podemos proibir você de falar de política. Então, assim, Sim. um exemplo. Você desse lado aí, né, tiozão? Vamos falar dos Estados Unidos, depois puxa pro Brasil. Se você gosta do Biden, legal.
Beleza. Uhum. Se Eu você não gosta do gosto Trump, dele, eu não gosto. Eu é, gosto do então, é do do alemão. Trump. Então, É, se você gosta do Trump, legal. Agora vamos puxar pro Brasil. Se tu gosta do Lula, legal. Se você gosta do Ciro, legal. Se você gosta do Bolsonaro, legal. Só me deixem gostar de quem eu quiser. Então é sim, muito difícil, né, tiozão, as pessoas entenderem isso. Tipo, eu vou deixar você falar o que quiser, porque eu não vejo você censurar se o cara não concorda. Você simplesmente tem a sua opinião. Mas, sim. enfim, a pergunta é essa. Por que que você mistura política com futebol? E fica à vontade, no que você Ok, quiser falar. vamos lá. Foi criado, uma narrativa, tá, que política ou perdão, política e futebol não se pode falar, ou igreja e política não se pode falar. Essa narrativa, ela foi criada, quem estuda futebol, depois vocês podem pesquisar aí, na década de 68, mais precisamente na Copa de 70, ok? Então você está falando de 70, meu, tem anos pra caramba, né? E aí você teve muitas gerações e isso foi passando. Política com futebol não se mistura, não se mistura. Só que é um erro. Entendeu? É um erro que você comprou a narrativa e você não pode expressar. Um exemplo, no YouTube, eu não expresso. Quando eu faço vídeo, né? Às vezes, quando eu faço live, eu dou uma cutucada, tá? No meus stories, no Instagram, meu, eu coloco e um abraço, tá? Coloco. Por quê? Você vê hoje, Fernando, uma sociedade. Um exemplo, como eu vejo o Brasil, eu fui para o Brasil no ano passado, fui várias vezes, tá? Mas eu vejo o Brasil uma sociedade, eh, assim, o povo brasileiro é muito criativo, demais, criativo para o bem e uma parte criativa para o mal também, né? E o pessoal do bem, eles estão numa zona de conforto, numa nuvem cinza, e querendo abrir a boca, mas está no conformismo. Isso eu fui para no Brasil, eu conversava com as pessoas sobre assunto de política, meu, os caras não sabiam nada, entendeu? E tal pessoa, você sabe o que está acontecendo? Não. E, né, e pessoas até com nível bom. Aí eu falei assim, caramba, o Brasil, assim, é a minha pátria também, né? Então, eu tenho liberdade nos meus stories e eu coloco lá, às vezes, o que eu penso, etc, né. É Mas, assim, assim, é um tabu, é uma narrativa que foi criada, que não procede, cara. eu concordo, e imagino que quem criou foi o próprio político e as pessoas compraram. E Uhum, qual que é o grande problema? Quando a gente, na minha visão é assim, se eu tenho um canal de futebol ou de comunicação no geral, não puder falar alguma coisinha de política, não é do meu interesse mais, sabe, pessoal? Não é do meu interesse falar. Mas se eu não puder falar e eu falar assim, não, a política deixa para os políticos. Então, aos políticos só interessa o seu voto. Não interessa o que você pensa. É meio burro isso, pô. é, Se nós que não somos políticos, que devemos cobrar eles, não puder falar da política, a gente vai deixar a política para eles e deles para a gente só vai interessar o voto. Então é uma posição muito cômoda. E aí eu pressuponho que as pessoas que têm essa repulsa é porque tá numa bolha contrária e tá tudo certo. Da minha parte eu sempre falei a mesma coisa, me deixa eu gostar do que eu gosto, porque eu não estou apitando do que você gosta ou do que você acredita. Então, basicamente, eu acho que o modelo saudável para o debate é justamente isso, é igual aqui, tá, tiozão? Pouco me interessa se o convidado é de direita, esquerda, de centro. Eu quero conversar com ele sobre a pessoa e sobre o que ele acredita de vida. Não importa se ele é de uhum, direita, se ele é conservador, se ele é liberal. E eu vejo que, infelizmente, um dos problemas aqui no Brasil é bolha conversa só com bolha. Então, a bolha da direita perfeito. conversa com a da direita, a bolha da esquerda conversa É, com a da esquerda, e é por isso que se cria um problema. uhum, Então, esse é um ponto que já não é de hoje que eu falo disso aqui pelo menos desde 2016, que eu acho que o problema que a gente tem aqui no Brasil é justamente isso. As bolhas não se conversam. E quando entram para conversar, pode até ser família, eles se distanciam. Isso é errado, no meu é, ponto. E isso tem acontecido dentro do Palmeiras. Então, a política, ela está criando bolhas da política para o futebol, da política para outros mercados. uhum, Eu nunca imaginei ver a torcida do Palmeiras assim, dividida. Porque, veja, se a gente volta a Abel Ferreira e fala dos outros técnicos, e você participou em mídia alternativa sobre outros técnicos, Felipão, outros técnicos, no geral, Eduardo Batista, Cuca, e por aí vai. Até dos melhores aos piores, Mano Menezes.
A torcida do Palmeiras, ela tinha uma unidade, que era, Uhum. se eu gosto de A ou B, mas vamos buscar o que é melhor para o time. E aí o que acontece dentro do assunto política? O Abel fez política na coletiva, e a Leila fez política, e dividiu a Muito. torcida. Uhum. E talvez não sejam os únicos responsáveis. Entende? A live é Uhum. ao vivo, tá, Porco Fãs? Aí quem vai assistir no YouTube gravado, a gente tá às 22h24 da noite da quinta-feira pro YouTube, provavelmente perto das 8 da manhã aí, em algum momento. Mas a live é exclusiva da Kiki, com depois gravada pro YouTube, tá? Pra quem tá chegando aí na live agora, é ao vivo sim. Então você pode mandar sua pergunta que a gente vai estar rodando aqui, algumas pro tiozão, outras vocês podem fazer para mim, se vocês quiserem, ou então concordar e discordar aí que a gente vai colocar na tela, como eu já coloquei, até umas questões do Facencane. Então, tiozão, pra gente passar desse assunto, talvez a gente até em outras lives volte a comentar, e eu vou comentar que isso aqui vai ser característica nossa. O amigo puxou, a gente te respondeu, eu vou te dar o direito de resposta. Vou ler aqui para ele ter o direito de resposta dele. O que ele falou aqui foi o seguinte, ó, eu não quero censurar não, foi só uma curiosidade, pois é normal a maioria dos youtubers que dizerem, né, ou dizem, aqui no canal a gente não fala de política, só de futebol. Eu achei uma atitude corajosa, tá? Então, ó, legal. Então ele não estava questionando. Obrigado, viu, cara, para você falar aí o que você pensa. Mas é sim corajosa. Você se posicionar a respeito de qualquer coisa no Brasil hoje, ou em qualquer lugar do mundo, é uma atitude corajosa. Então, assim, acima de tudo, a gente está trazendo conteúdo aqui, mas você pode ter certeza que eu e o tiozão concorda com isso. Porque você se posicionou a respeito de uma ideia, você vai ter o outro lado. O problema não é você ter o contraponto é saudável, o problema é você ter o ataque depois do posicionamento, que isso que não é saudável. E aí, tiozão, voltando para nossa bolha aqui tentar voltar para nossa bolha do futebol, antes de eu te fazer uma próxima pergunta, que envolve aqui a nossa criação de conteúdo, mídia alternativa, e o porquê que você ainda acredita eu quero te fazer uma pergunta sobre números, mas por que você ainda acredita no movimento alternativo de comunicação? Você pedir essas desculpas pra você não esquecer, que você falou que você tem Ah, tá, dois pedidos tá. de desculpa, faz esses pedidos de desculpa aí, que eu nem sei o Ok. que é, e aí Não, depois eu vou te beleza. fazer uma pergunta sobre números, que eu lembro uma coisa que você abordou para ver se tem pessoas que falam assim, que ninguém muda a cabeça depois de certa idade. Aí eu tenho dúvida se mudou a tua cabeça ou se continua a mesma quando eu te perguntei há muito tempo, nem lembro que live foi, sobre números, porque eu sou um cara ligado em números, eu sou chato com números, Uhum. eu lembro que você não era, eu quero ver se mudou alguma coisa, mas fala da desculpa primeiro. Vamos lá. Muita gente me cobrou do Vila Sante e do Richarlison, ok? Os dois não vieram, né? O Richarlison não posso abrir o motivo, mas o Vila Sante eu posso sim, tá? O Vila Sante, o Palmeiras estava com uma proposta, 7 milhões de euros, o Grêmio queria 10, e nessa entrou um técnico novo no Grêmio, ok? E o técnico falou, olha, eu fico se esse jogador, esse e esse ficar. E convenceram o Vila Sante, entendeu? Então, o fechado dele acabou, não, então eu quero pedir desculpa a você que está vendo aí, e falar, oi, o Vila Sante, e o Richarlison. Então, eu peço desculpas aí para você. É o seguinte, pessoal, colocar cara para pedir desculpa, eu penso que é uma virtude. Aí não quero me vangloriar não, tá? Mas que todo comunicador que leva uma informação e voltasse atrás e pedisse desculpas, cara, meu, eu acho que a gente tem que descer alguns degraus. Isso é um ensino para a vida, né? Mas fica aí, Fernando, já abordei. Eu queria responder o Ricardo rapidinho. Ricardo, é assim, ó. Vamos lá, você já me conhece, eu não vou mudar minha característica porque eu tô aqui na Kik, né? É a mesma coisa. Eu já abordei o que eu falei. Se você não entendeu, você escuta de novo amanhã e vê se entende. Eu não tô aqui para desenhar, né? Eu expliquei meu pensamento, o tiozão explicou. Peraí, se eu entender tudo que ele falou, eu acho que você pode entender. Então, se alguma coisa ficar em dúvidas, vocês têm as nossas redes sociais para perguntar, mas eu não vou ficar voltando no assunto porque a entrevista precisa andar para frente e o bate-papo precisa andar para frente. E amanhã com o Barulho a mesma coisa. Então, assim, se você não entendeu, eu te peço desculpa, mas para mim ficou tudo muito claro, tanto que o tiozão falou quanto o que eu abordei. Tem minhas redes sociais são essa daqui, você pode me perguntar, eu te mando um áudio lá, de qualquer dúvida que você tiver. Tiozão, sobre números. Eu sou chato com número, assim. Para mim, assim, se não tiver retorno de número, não tem sentido seguir. Isso falando de mídia alternativa, né? Então, assim, por exemplo, se a gente faz a coisa todos os dias e não tem uma recíproca,
simplesmente eu acho que é melhor deixar a televisão fazer, porque ela tem já os números consolidados dela. Só que quando a gente fala de número, não é só número de audiência, é número de inscrito, por exemplo. Hoje tem toda plataforma tem um simbolismo com números, né? Então, tipo assim, o 100 mil do YouTube, o 1 milhão do YouTube, aí você ganha a placa, e por aí vai. Então, selos de verificado, essas coisas. E eu lembro que eu sou um cara que até os meus 32, eu tô com 36 hoje, agora meia-noite eu faço 36, dia 23. Eu sou um cara que, infelizmente, fui muito ligado a números até os meus 32 anos. Foi o período ali que você me conheceu, se conheceu um pouco antes, mas mais ou menos até ali. E eu não lembro o contexto, mas eu te perguntei sobre números e você falou assim que não ligava para número, eu acho, e você me corrige se eu estiver errado. E eu queria saber se hoje mudou isso. Questão de número, de audiência, de like, de seguidor no canal. Você ainda acredita naquela sua última resposta sobre números? Eu não vou ter como resgatar ela aqui para o pessoal ver, mas você ainda acredita naquela versão sobre números? A sua vida ainda é do mesmo jeito hoje? Vamos lá. É bom até você colocar isso, porque eu lembro que em nenhuma das lives eu falei que eu não queria números, né? E vai passando o tempo e o canal deu uma crescida, tem mais de 90 mil inscritos, e eu falei assim, caramba, vai passando o tempo, eu tenho 2 netos, e qual que é o legado que eu quero deixar para eles, né? É a placa, ok? Então, quando eu chegar a 100 mil, eu vou dar a placa para eles. Talvez eu faça uma cópia de xerox mesmo, de papel, e deixo aqui, mas de papel. Mas a placa eu quero deixar para os meus netos. O Jura, que tem 5 anos hoje, e a Osana, que tem 3 anos. Não sei quanto tempo vai demorar ainda para mim ver isso. Agora, com referência a números, eu vejo uma disputa grande do jornalismo, de canais, contra a mídia alternativa, ok? Então, eu vejo a tendência da mídia alternativa, ou seja, não, perdão, da mídia, um exemplo, você pega alguns portais aí que estão fazendo em horários que os horários das lives, tá? Você, e mais um exemplo, o Amit, às vezes o Zé, tem o seu público e seu horário consolidado, então talvez vai ser menos afetado. Mas a tendência esses portais, né, um exemplo, tem um aí que vai estrear aí lives às 6 da tarde, então quem faz live às 6 da tarde vai ser afetado. Não sei se eu entendi bem a sua pergunta, se foi essa. Não, entendeu? É isso mesmo, porque assim, no nosso movimento alternativo, para o pessoal entender aqui, o que a gente mais tenta fazer, e que a televisão entendeu, por isso que ela tá levando os influenciadores, e aí é o ponto 2 da pergunta, tá, tiozão? Ela entendeu que a gente é próximo de vocês e nunca foi uma relação falsa. Eu preciso estar próximo do Natan de Caraguatatuba e saber que ele morou aqui em Campos do Jordão, e ele vai confirmar isso para vocês, porque ele doa o tempo para mim. Eu preciso estar próximo do Wesley, que já gravou comigo, porque ele está próximo de mim. Eu preciso ter essa base. O Pikachu, que já jogou, já gravamos aí e tal. Enfim, na Twitch lá. A mídia alternativa, ela entendeu a estratégia. E a estratégia nossa nunca foi falsa. Nunca foi falsa. É literalmente... Eu lembro das suas lives, tiozão. Você ficava conectado... E outra, eu nem quero tocar nesses pontos aqui, mas assim, até, ó, eu vou tocar num ponto, mas não vou citar nome, mas tá aqui na live. Esses dias eu tava numa live da Twitch, um seguidor aqui de muito tempo aqui nosso, falou que não tava muito bem. Na televisão, o cara não vai receber um conselho. E eu não tô falando que conselho se vende, porém a gente de fato faz de coração. Sim. E eu vi o tiozão fazer isso várias vezes. Várias vezes. Eu já fiz isso aqui várias vezes. Eu acho que isso que difere a internet da mídia tradicional. Agora, a mídia tradicional, ela tá trazendo uma roupagem de internet, e é o que você falou, competindo horários. Dentro do Palmeiras, eles têm uma estratégia muito clara, com comunicadores diferentes, em horário diferente, para engolir a mídia alternativa. Então, cabe a cada um perceber. Eu também não preciso citar nomes, é polêmico, isso aqui vai virar corte aí nas redes sociais, mas é uma estratégia muito clara
para engolir mídia alternativa. E aí o que acontece? A mídia alternativa, ela precisa entender isso e de alguma forma promover essa união. Uhum. Eu sou um cara que eu posso falar por mim. Toda hora eu faço reações do Donati, inclusive vai subir no canal, no Insta Verde, no Não Importa o que digam. Faço reações de canais de 1.000 seguidores, faço reação de canal de 10 mil, faço reação de canal maior. Cara, eu sinto muito pouco o apoio de alguns comigo. Parece que tudo que eu falo é insignificante, parece que eu realmente nunca acerto, só pro meu público. Meu público adora o que eu falo. Mas engraçado que amigos palmeirenses têm uma... Eu não sei o que que é. Eu tenho uma repulsa, tenho... nunca parece que algo do Não Importa o que digam, do que eu falo, do Manga Fala, do Josino, do TH do Pedro, parece que presta, só pro nosso público. E aí o que acontece? Para mim, a armadilha exata que a mídia tá fazendo, porque ela pega 3, 4 caras do mesmo programa, estão criando programas e estúdio para esses caras, distribuindo eles em horários diferentes, e eles vão engolir a mídia alternativa. Por quê? Porque a mídia alternativa não se tolera. Essa é a minha opinião, que era em pergunta, mas acho que você já entendeu que eu ia passar para você, tiozão. Por um lado também, Fernando, o seguinte, eu penso que não existe a unidade na mídia alternativa, ok? Eu vi isso com um exemplo, o meu Instagram, se você olhar, a última, eu estou mais ativo, mas lá atrás eu tinha, acho que o último foi do Mundial de Clubes, né? Aí quando veio esse fim de ano aí, eu comecei a dar as informações e subiu. E aí teve muita gente que me seguia, etc, e fazia pá, né? Mas às vezes eu passo em lives, às vezes tem 30 pessoas em lives, eu passo, dou um abraço, mando um abraço pro pessoal, às vezes eu vejo também. Eu penso o seguinte, tem momentos que a gente pode se recriar, reinventar, entendeu? Porque se for igual o padrão quadrado, não vira. Um exemplo, eu estava fazendo live de rua, faz tempo que eu não faço, mas está no planejamento fazer live de drone, entendeu? Então eu vou estar com um drone, e eu comando ele pela mão, e ele filmando, ele já sabe tudo, né? Então isso está nos planos. Agora, um exemplo, vai fazer live de drone no Brasil, ou live de rua, não dá? Ok, não dá. Mas você pode o quê? Melhorar o seu background, a forma como você fala, reestruturar Fernando o Gil, seu né, um exemplo disso, título. né? O Como é Fernando que é? Gil, o Fernando Gil acho que é um exemplo de tentar algo diferente, porque eu acho que ele Sim. não, ele fala do Flamengo, mas ele, assim, não tô falando o método que ele usa, cada um usa o seu, mas ele acabou furando uma bolha maior por não ficar preso somente ao modelo que se tem dentro do Palmeiras hoje, né, tiozão? Perfeito, cara. Eu tava num grupo, cara, e até saí do grupo, pedir desculpas, etc. E hoje o único grupo que eu tenho é o grupo da minha família, porque a gente usa pouco o WhatsApp. Mas eu estava num grupo com palmeirenses, né? E eu falei que o Palmeiras, se você quando ganha, você tem que ir para pizzaria e etc, etc. Gente, o que teve de gente que veio em cima, pô, você está desrespeitando. Pá, 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 pá. Então eu compreendo, eu falei, cara, compreendo, respeito, mas nós estamos em outra época. Mas, enfim, para você começar Tiozão, um diálogo com alguém, o respeito é a ponte de comunicação, o entendeu? pessoal que tá mais aqui, essa base que tá assistindo hoje, não sei quantas pessoas vão passar a assistir e tal. Eu vou falar uma coisa aqui que o pessoal do YouTube já deve ter percebido. E eu não vou ficar escondendo de ninguém. O futebol, falar de futebol não me deixa mais feliz. Em cima do que você está falando, por conta esse motivo que você citou é um seu, tem motivos parecidos. Eu faço live há 2 anos, desde que minha mãe faleceu, sobre gameplay, sobre o que eu penso da vida. E eu tenho sido mais feliz, assim, essa live aqui, por exemplo, saímos do YouTube, tinha mais de 1.000, aqui tem 310. Essas lives que eu tenho feito aqui na Twitch, é aonde eu encontrei mais a minha essência como pessoa,
e talvez perdi aquela coisa de querer ter razão sobre o Palmeiras. Queira ou não queira, o Abel Ferreira eu tenho que agradecer ele. Porque a partir do momento que ele deu a declaração que ele não reconhecia mais competência em ninguém, não reconhece competência, eu falei, poxa vida, é verdade, mano, por que eu vou ficar perdendo tempo com isso? Se um dos caras que eu admirava pra caramba chegou pra jornalista, falou que só ele acreditava na vitória, e essa não admiração ao Abel, para não ter dúvida aqui pro pessoal que tá assistindo, ela vai acontecendo, tá, pessoal? Era desde eu ter um quarto, que o tiozão lembra, pintado nas cores de Portugal, com 3 quadros dele que eu pedi para um amigo fazer, que a gente se motivou a fazer pela pessoa dele, ao ponto de eu não conseguir ouvir mais a voz dele. E eu sou um comunicador de Palmeiras, que me considero, para vocês, transparente, não escondo nada do que eu penso, e isso foi ficando cada vez mais as atitudes dele, né, do que eu acreditava que ele era e do que eu vi ele sendo. Eu posso citar algumas para vocês, que eu falo com quem tem microfone para um rapaz do nosso palestra. O microfone do nosso palestra tem que ser tão respeitado quanto o microfone da Globo. Ali foi a primeira questão. A segunda questão foi quando ele começou a confrontar o jornalista que trazia o interesse do torcedor. Segunda questão. De não reconhecer competência. De fazer com que os jogadores criassem um método para, ao invés de comemorar junto com a torcida, ele se desabafasse com a torcida. Então existiram algumas coisas, fora outras que eu não vou lembrar de cabeça aqui, que foram fazendo a gente perder a admiração. E quando eu falo sobre futebol, isso não é a questão do Palmeiras. A gente fica, eu ainda fico, né? Não sei quem tá aí no chat, eu tô falando por mim agora. Eu ainda fico, sim, ansioso para os grandes jogos. Eu ainda fico ansioso, amanhã é sexta, mas sábado vai me dar ansiedade de ver o Palmeiras. Mas a construção que foi feita dentro do clube me faz repensar algumas questões que eu acreditava como essência, né? Então, eu acredito que algumas coisas eles precisam ter uma reflexão. É muito claro para mim, tá, tiozão, um projeto de elitização ali dentro, de tipo, quem tem mais poder de compra, né, tem mais voz e é mais acolhido, e quem não tem poder de compra, que foi uma das promessas da Leila Pereira, não me parece muito acolhido por essa gestão. Ainda que, por exemplo, a atitude de Barueri acolhe uma parte dessa torcida, mas ainda falta muito, falta uniforme, falta o torcedor, sabe, ter o orgulho de bater no peito assim e falar, estou usando uma camisa original do meu time aqui, ó, com acesso a isso. Então, algumas ações dentro do Avante de não vender um presente por R$500. Tiozão, eu não quero ganhar um presente amanhã que me custa 500 conto, tipo, R$1.000, tá ligado? Isso não é um presente, né, cara? Pô. Você tem que pagar e vai pagar R$500, não é presente, eu não sei aí, cara. Tipo assim, conceito de camisa exclusiva, aí não entendeu o mercado, porque assim, a partir do momento que você traz uma camisa linda como aquela, parecida com a do Sporting, e você deixa o mercado tailandês vender 5 mil, 10 mil, 20 mil, 100 mil unidades, e você limita ela, pô, a gente tá falando de um clube de massa, né? Então, assim, eu acredito que alguns pilares, eles precisam ser tomados, né? O Paulo Nobre é um pedido aqui, né? Se isso virar corte, não abandona o Palmeiras, Paulo Nobre. Você se não for você, de repente até o Gagliotti, isso não vai retroceder, cara, e não é parte da nossa essência. O Wesley fala aqui, ó, que a opinião dele, ele pensa que parece uma competição de mídia alternativa, por isso não se ajudam. Vocês veem dessa maneira? Cara, eu vou falar por mim, tiozão, até 3 anos atrás, hoje é o dia que eu vou confessar algumas coisas aqui pra vocês, tá? Cara, desde a nossa melhor configuração, antes dessa, essa aqui eu considero a melhor. Aí, antes dessa, a gente teve uma melhor. Que aí eu vou citar alguns nomes aí. O Versucci, o Lugó, o Donati, o tiozão que tá aqui, óbvio. Aquela lá era a melhor configuração até então. Aí a gente demora para montar essa melhor configuração. Eu perdi a competição. Eu não faço mais por competição. Agora, eu acho, mano, viu, o tiozão, não sei como é que você pensa, você já tá há muito tempo aí também. Eu acho que quem tá vindo, quem tem ali 1, 2, 3, 4, 5 anos de canal, ainda tem muita competição e ela é saudável. O cara tem que ter a competição pela liderança da audiência e por números, para ele se motivar a fazer mais. Agora, para ser sincero com vocês aqui, viver o que o tiozão acha, eu não me motivo mais com a competição Palmeiras. Eu realmente quero criar novas coisas, eu tô aqui para um novo desafio, eu tô aqui para crescer numa nova plataforma, e hoje somos aqui 500 seguidores já, quase 500 seguidores, ou um pouquinho mais que isso.
e buscar aqui, cara, 10 mil, 30 mil, 50 mil, 100 mil. E com outras coisas, né? Porque eu acredito que o torcedor palmeirense, inconscientemente, para você conversar, tá, tiozão, foi humilhado por o presidente, pelo técnico, a minha opinião. Então, eu quero dar um tempo disso e comunicar futebol, que eu joguei futebol, comunicar com outros clubes, falar de futebol, já que me parece o comunicador do Palmeiras não ter relevância, a gente tenta buscar isso de alguma outra forma com o futebol, entendeu? Então, as coisas que o Abel fala assim, foram ditas coisas cuja qual eu não esqueço. Ele pode ter certeza que muita coisa que ele falou, o torcedor não esquece nunca mais. Como, por exemplo, agradecer uma eliminação para ter tempo para aproveitar com a sua esposa. Isso é uma coisa assim, tiozão, eu te pergunto, como que isso seria numa empresa, num clube dos Estados Unidos ou até no Real Madrid? Qual que é a sua opinião a respeito Vamos disso? lá, vamos lá. Antes de dar a resposta, Fernanda, eu queria dar parabéns aí, porque eu vi que você tem 21 mil seguidores na Twitch. Então, eu lembro que a gente teve um papo de bastidor sobre a Twitch. Se lembra? Né? Era uma E, alternativa, assim, lembro. ou seja, a gente tem que E é pensar uma no pena a plataforma ter chegado onde chegou, que ela simplesmente não notifica os seus 21 mil seguidores. Você fica fazendo live para 100 pessoas. A gente tá aqui com uns 500 pessoas e sendo assistido por 324. Se eu tivesse lá, talvez a gente não teria com 200 pessoas. Agora, com referência à sua pergunta, cara, vamos lá. Como que seria nos Estados Unidos, tá? E eu vou até falar em Europa também. Aqui, nos Estados Unidos, o esporte principal é NFL, ok? Quem gosta de NFL, você começar a gostar, é maravilhoso. Um exemplo, uma final de uma NFL, o valor financeiro que se arrecada, ele é maior que todos os jogos de uma Copa do Mundo. Né? Então você tem 30 segundos de comercial, custa $1 milhão, um exemplo. Né? E aí o pessoal comenta no dia seguinte qual foi o melhor comercial. Tem carros que as empresas lançam no fim. Tá? Mas uma coisa, assim, na sua pergunta, um exemplo, tem time que vale 11 bilhões de dólares, a franquia, tá? E todas as franquias são 8 bi, etc. Os donos não têm rede social, os donos não aparecem, entendeu? Os donos não têm Instagram, é diferente. Aí você vai para o CEO, né? CEO, ele não precisa ser torcedor do time, ele tem que ser um cara que entrega resultados, ok? Não, a MLS não superou a NFL, não. Não, mas eu acho que ele tá falando da Do Major League basquete, Baseball. Não, de ok. beisebol. Aqui a De MLB. beisebol. Cara, existe um Mas os eventos planejamento. de beisebol ainda é muito grande aí, né, tiozão? Nossa, muito, cara, muito, muito. Um exemplo, eu não vou falar de beisebol, mas essa semana, acho que foi segunda-feira, teve a final do college, né? E foi no estádio do Miami, que é um estádio pequeno, tá? Mas eu já vi final de college com 100 mil pessoas, cara. Entendeu? Evento mesmo. É um evento, 100 mil pessoas. Já vi final de college. Agora você vai para o profissional, o técnico, ele aparece quando perde e quando ele ganha. As perguntas são relativas ao jogo. Agora sim, transportando para o que eu vejo no Brasil, não generalizando, eu vejo um nível de perguntas baixas e perguntas que fazem com que o técnico se irrite também, principalmente quando o time perde. Então hoje você vê um Abel asqueroso, e você vê às vezes perguntas que você fala assim, meu, não está fora do contexto, né? Então assim, não quero generalizar não. Agora essas talvez perguntas, cara, o Abel já sabe quem é os caras e já sabe que ali já tá lacrado, entendeu? E infelizmente, tá?
A rede social, o Abel não é de rede, mas a presidente é muito de rede, é totalmente diferente aqui dos CEOs ou dono de E do franquia. Gagliotti e do Paulo Nobre. Paulo Nobre até tem a rede, mas o Gagliotti nem usava, por exemplo, né? Não, não usava, cara. O Gagliotti era zero de rede, cara. Eu seguia ele, ele me seguia. Eu preferia isso, sabia? Assim, não no Não, Gagliotti em si, eu tô falando que eu acho que passa mais seriedade sobre gestão, porque o que eu mais tenho visto perfeito. é Pedrinho BH, rede, o, o CIMED, rede, porque são vendedores, né? A Leila, rede. Então, assim, esse novo gestor do futebol parece depender dessa mídia, né, o tiozão? Parece depender desse negócio, né? É, cara, é um negócio complicado. É um negócio complicado, coisas que talvez a gente não possa falar, Sim, mas até porque a gente não tem certeza de nada, né? Também, né? não, não. Tem coisas que, se você acompanhar aí algumas coisas que aconteceram, existe, coisas que não era nem para quem está no comando estar no comando e Ah, de fato, e de fato. entendeu? De cada É. equipe, inclusive, aí, assim, até perdoa o pessoal aqui do Insta Verde, mas se a gente sair do Palmeiras, a gente entende esse contexto de Uhum. fora para dentro, né? Sim. Parece muito convidativo e muito interessante as SAFs. Agora, se a gente pegar o modelo já, tá, tiozão, e colocar aqui no papel e na caneta, nem toda teve sucesso, né? E Não. outra, tivemos grandes problemas no Vasco, o Botafogo já é uma incógnita, então, na medida que algumas estão dando muito certo e recuperam de fato os clubes, outras nem sempre, né? É. Depende de quem é que está por trás daquilo ali, né? Não, outra também, o Atlético Mineiro, né, é uma SAF. Só que 25% quem é o dono, vocês pesquisem aí, mas pesquisem quem é o dono de 25% da SAF do Atlético Mineiro. Agora Passa uma dúvida, né? ninguém vai falar sobre isso, porque não é um assunto que pode sair para você saber, entendeu, Fernando? Então por isso que fica Notícias assim, naquela é, naquela zona, assim, baixa, nebulosa. entendeu? Nebulosa, perfeito, E cara. não é do interesse da imprensa, não é também do Não interesse do pode. torcedor, É. porque assim, quando a gente também, vamos colocar assim o lado lúdico, né? Quando a gente fala do futebol, a gente quer ver um bom futebol, né? Não há dúvidas que quando você está falando de investimento, não é só no Brasil, é fora do Brasil, você pega a Inglaterra, por exemplo, como que ela se blindou é, no sentido de tudo que de patrocínios, tudo que envolve futebol. As grandes equipes, elas têm sustentabilidade e muito desse dinheiro, ele vem de grandes patrocínios, vem de fora, não é dali da Inglaterra. Uhum. Então, o que a gente precisa observar é, independente dos frutos aí, ou da onde está sendo plantado e aonde está sendo colhido, é o futebol permanecer intacto. É a gente olhar para o jogo de futebol e falar assim, cara, hoje eu estou vendo um jogador no Palmeiras que merece estar ali, que joga tanta bola quanto o Edmundo. Hoje um jogador no Corinthians que joga tanta bola quanto o Edson, ou até quanto um Guilherme, ou então, sei lá, um Marcelinho Carioca, que hoje estava comentando o jogo, um jogador do Santos jogar tanta bola quanto o Giovani. A gente não pode ter evoluído no tempo, os jogadores terem evoluído sua capacidade técnica. Uhum. Porque se você tem o espetáculo, né, tiozão, Major League Baseball, NBA, com certeza tem muito dinheiro. Com certeza, com muito dinheiro, tem muita coisa que a gente pode debater. Agora, se eles continuarem promovendo os melhores jogadores, eu acredito que isso já melhora o aspecto do que a gente debate dentro do esporte, dentro do futebol. Então, aqui no Brasil, a gente está vendo o salário do atleta lá em cima e a qualidade lá embaixo. E eu acho que por isso que é um hate sem fim do debate assim. Cara, o torcedor assiste o jogo não vê nada, tiozão. Você é um cara mais velho que eu tenho certeza que você, até se você falar da fila do Palmeiras, mas sem entrar no Uhum. assunto da fila, mas que a capacidade técnica antes era prioridade. E hoje a gente não tem visto isso. A gente tem visto que, infelizmente, jogadores do Palmeiras, jogadores do Corinthians, não todos, mas que deixam a desejar no aspecto técnico. Uhum. Conforme eles ganham mais, será mais questionado a respeito da sua capacidade. Eu vou só pegar aqui sobre um comentário. Sendo justo, faz sentido comparar? No caso, antigamente, os clubes europeus não levaram os melhores talentos nossos. Então, sendo justo, o futebol, sendo justo, posso estar errado, o futebol europeu passa a levar os melhores talentos sul-americanos e melhora. E o
futebol brasileiro passa a comprar talentos e piora. Então, esse é o debate, né, tiozão? Tipo, quer pagar pro atleta que acha que vale, mas foca na qualidade daquele jogador, né, tiozão? A gente não pode perder tanto moleque da base e contratar tanto jogador ruim, cara. Esse eu acho que é o principal, né? Mas, assim, duas coisas que eu só queria, assim, abordar. Dentro desse contexto de futebol, a base, se o técnico... É que tem técnico que não gosta de promover a base, se a gente vê historicamente. E tem técnico que gosta de promover a base. Aí existe o quê? Para o técnico, não é somente campeonato ou ser campeão. Aí vem o lado financeiro. Quanto que ele rendeu de base para o time, entendeu? Então, a base, eu penso que ela, no contexto Palmeiras, ela é fundamental para você sobreviver, para você rodar a máquina. Então, o Alan é um que logo, logo vai sair, entendeu? Vai. Aí 35 ou 40 milhões de euros, beleza, vai embora. Então é tudo base. Agora, saindo desse contexto aí, Fernando, eu queria assim abordar algo. Assim, nem tudo se copia. Não, nem tudo se cria, tudo se copia. Que aqui possa ter algum dirigente do Palmeiras assistindo, ok? Por quê? Olha o que a TV Flamengo está fazendo. A TV Flamengo, o Flamengo está internacionalizando a marca Flamengo. Então, o Flamengo, ele pega o canal Flamengo lá e libera somente para as pessoas fora do Brasil, né? Então, chega aonde? Na China, no Japão, no Canadá, nos Estados Unidos, para todo mundo, ok? E nessa vai sendo internacionalizada. Então, aí eu falo que o marketing do Palmeiras é muito, assim, deixa a desejar, entendeu? Então, eu saí do contexto, Fernando, mas só isso que eu queria pontuar aí, se algum Boa. diretor for ver. Não. Eu acho que essa questão da TV Flamengo, numa próxima live, tiozão, a gente pode mostrar números, a gente pode mostrar estratégia, e eu acho que vale a pena o Palmeiras olhar. Eu só quero responder o Kevin aqui. Kevin, vamos lá. Então, nessa sua analogia ou dúvida, eu não posso usar a blusa do Lakers com o boné do Palmeiras. Ou vamos além. Se você vier numa outra live aqui, eu vou te mostrar vários exemplos. Cara, eu sou plural, cara. Então, assim, eu não sei se você tá reclamando das bandeiras dos Estados Unidos. Vamos lá. Eu vou tentar falar pelo tiozão de novo, vou falar por mim. Por mim, eu tenho certeza, pelo tiozão, eu tô especulando, o tiozão explica se tiver errado. Se o tiozão saiu do Brasil e ele teve uma vida melhor nos Estados Unidos, eu pressuponho que ele tem um carinho pelo esse país. Ok? Posso estar errado, mas ele falou aí. Ele tem coisas no Brasil que ele gosta, ele sente saudade do Brasil. Fernando, por que você tem as bandeiras dos Estados Unidos no seu estúdio? Posso te explicar tranquilamente. Primeiro sonho que eu tinha, quando moleque, era sair do Brasil. E Mesmo, morar cara? nos Estados Unidos. Assim, depois que eu parei de tentar ser jogador, a minha ideia, tiozão, era morar nos Estados Unidos. Tá. Aí eu vou contextualizar para o pessoal entender. Aí você tem relacionamento, você tem pai, você tem mãe. Minha mãe ficou doente, meu pai é um senhor de idade, mais velho do que você, tiozão, mais de 10 anos mais velho que você. Então, ele necessita de alguns cuidados. Mesmo eu estando aqui no interior, eu não iria para os Estados Unidos hoje, largaria meu pai. Mas vamos lá. Explicar certinho aí para quem tiver dúvida. Eu acho que você, meu amigo Kevin, você tem que sonhar, tá? Tem pessoas que gostam da Ásia, tem pessoas que gostam da Rússia. Aí eu vou falar países, que é melhor. Tem pessoas que gostam do Japão, tem pessoas que acham pertencimento na Argentina, na Bolívia, né, nas montanhas. Então, assim, eu trocaria fácil hoje a bandeira dos Estados Unidos pela de Campos do Jordão, porque eu também me reencontrei aqui, dentro do Brasil. Agora, quando a gente fala dos Estados Unidos, eu, Fernando, buscava uma vida melhor, assim como qualquer um de vocês. Hoje, mesmo estando no Brasil, quem me paga é uma empresa norte-americana e canadense. Eu não sei da onde é a Kik, mas provavelmente não é brasileira. Não sei. Vou descobrir com o passar do tempo aqui. Então, eu tenho uma gratidão pelos Estados Unidos e por todas as relações que eu criei com pessoas dos Estados Unidos. Posso explicar? Tiozão, Estados Unidos. Versuti, era dos Estados Unidos. O Gui, dos Estados Unidos.
Então, assim, as coincidências com os Estados Unidos comigo são muitas, entendeu? Tipo, eu acabei conhecendo um amigo dos Estados Unidos hoje, o Paparazzo, tá nos Estados Unidos, é um amigo. Meio loucão, né, o Paparazzo, mas é um amigo. Amigo mesmo, tenho um carinho por ele, a gente se fala direto. Então, há algumas coincidências. E eu tenho como projeto de vida morar nos Estados Unidos futuramente. Então, eu não acho que é o lugar perfeito, tá? Para deixar bem claro para vocês. Mas é um lugar cuja qual eu me identifico há muito tempo. Então, as pessoas têm que buscar suas identificações, tá? Se você se identifica com o Chile, por que não você ter a bandeira do Chile? Isso não me faz menos brasileiro. Eu gosto do Brasil. Discordo de muita coisa aqui no Brasil. Tenho bandeira, tenho boné da seleção, já fiz vídeo com boné da seleção, tenho camisa da seleção. Mas hoje não me sentiria à vontade com a bandeira do Brasil aqui. A partir do momento que eu compro um carro e o IPVA do carro é R$ 6.000, quando você tem uma casa cujo terreno é seu e o imposto é gigante, quando você paga o imposto do lixo e às vezes não é retirado da sua casa. Então, assim, o Brasil tem algumas coisas para melhorar, tá? Tem algumas coisas para melhorar. Então, eu acredito que para o brasileiro ter esse orgulho do Brasil, eu acredito que algumas coisas poderiam melhorar nesse país aqui, como segurança, educação, acessibilidade, poder de compra, poder importar um produto quando você quiser, poder exportar quando você quiser. Um Brasil com menos taxa seria um brasileiro mais feliz, entendeu? Então, acho que é isso que os políticos precisam buscar aqui, né? A gente não pode vender um panetone para os Estados Unidos ser mais barato lá do que aqui, a gente não pode importar o nosso etanol, a nossa gasolina e lá ter mais acesso do que aqui. Então, se essa resposta não te convenceu, é o que eu penso. É o que me define por gostar de outros países, não é só os Estados Unidos. Por exemplo, tá, tiozão, eu gosto muito do Alasca, que é dos Estados Unidos, porém era um território russo antigamente, né? A Rússia vendeu dos Estados Unidos e teve um período doido da minha vida que eu moraria lá. Hoje, por morar num lugar frio, por exemplo, aqui está 13 graus agora, é um lugar frio, né? Tá no frio Brasil. hoje aí no Brasil, cara? E na verdade aqui, né? Aqui, por exemplo, eu peguei Não, menos que 2. Campos é outra. É alto. É alto e por isso é frio. Então, assim, hoje, morando no frio, eu não moraria lá, não, no Alasca. Eu não ia aguentar, não. Porque aqui foi bem difícil o inverno. A gente pegou um período aqui, tiozão, de 3 semanas, cuja qual todas as mínimas ficaram perto de zero ou abaixo de zero. E é difícil. E você, eu não sei onde você mora, se é quente ou frio, mas o Gui, por exemplo, chegou a falar que já pegou o Versus também, menos 20 alguma coisa, menos 15, menos alguma coisa. Então, só para explicar pro pessoal, às vezes vocês têm alguns caprichos, cara, que não fazem, na minha visão, nenhum sentido, tá? Por exemplo, a indústria norte-americana produz algo pro Brasil que vocês consomem o tempo inteiro, que é o cinema. Então, assim, existem várias questões do porquê você vai se... só que o problema é que a gente tá caminhando para uma coisa que é assim, tá, tiozão? Esse é o problema. As pessoas acham que quem usa uma bandeira dos Estados Unidos ou de outro país é só por política. Então, assim, acredite você que está aí do outro lado ou não, a última definição minha é política, quando eu falo dos Estados Unidos. É a última. Não. É liberdade. É o que eu entendo que as pessoas têm aí. Pode ser que eu esteja errado, porque eu preciso morar para ter certeza. Mas acompanho muita gente, quero até citar um canal, tiozão, Thiago Skoll, é um dos caras que eu mais gosto no YouTube, mora nos Estados Unidos, está voltando para o Brasil, e é um modelo de brasileiro vencedor que todo mundo deveria ter para si, sabe? Um cara que venceu na América, está voltando para o seu país, resolvido financeiramente. Eu acho que é por conta disso. Assim, com referência à bandeira aqui, né? Assim, quando eu vou falar uma coisa que nunca ninguém falou para você, e nunca nenhum professor de inglês falou para você. Quando você vai aprender inglês, tá? Ok, você fala inglês, etc. Mas o teu inglês não vale nada se você, um exemplo, se você tiver 100% de inglês e a cultura 0, não vale nada. Você tem que subir a cultura, ok? E tentar ser igual à cultura ao seu inglês. Então você não pode ou seja, 100% de inglês e 0% de relação não vale muita coisa. Não vale, né? Então quando você entra na cultura, aí você vê atitudes que é um choque. Então você demora para você virar a chave. Então nenhum professor de inglês fala isso que vai ensinar. Então é importante você saber a cultura. Com referência à bandeira, cara, é o seguinte, assim,
os Estados Unidos é um país, cara, que você sente paz, você é reconhecido, você tem respeito. E quando eu olho para a bandeira dos Estados Unidos, cara, que é normal você ver a cada vai, em todos os McDonald's, em vários lugares, cara, dá uma tranquilidade, dá uma paz, ok? E falando da cultura, o feriado mais importante nos Estados Unidos é o Dia da Bandeira, ok? Uhum. Então, isso independente de ser vermelho ou azul, tá? Agora, falando um pouco da cultura, se tiver algo que possa vir a atacar os Estados Unidos, todo mundo se junta, não quer saber se é direita ou esquerda, entendeu? O patriotismo se Fala mais junta. alto. Fala mais alto. Um exemplo, eu conheci um cara, eu não sei se eu já falei para você, Pô, Kevin, mano, mas eu já te expliquei, cara. fala aí, fala, Ele tiozão. fala, depois você fala, mas eu já te expliquei por que não as duas bandeiras, porque aqui no meu estúdio mando eu e não você. Eu tô te perguntando o que tá aí na teu quarto, na tua casa. É, Aqui manda eu, cara. Você precisa entender que aqui é a minha casa. O uhum, chat, você pode conversar. Aqui mando eu, na casa do tiozão manda ele. Não é você. Você manda na sua casa. Na sua casa você põe a bandeira do que você quiser. Aqui mando eu. Aqui é o meu espaço. E eu preservo esse respeito. Aqui é o meu uhum. espaço. Entendeu? Aí é o Não, seu. isso mesmo, cara. Aí é que tá, né? A ponte de comunicação é o respeito, né? Ah, aqui Então, mando eu. é. Aqui mando eu. Aqui que manda a plataforma, no chat vocês têm total direito de comentar, na minha casa mando eu. Uhum, Então, é importante. Você ia falar de um rapaz, tiozão, que depois eu quero te perguntar claro. sobre a questão da. Fala primeiro o exemplo, se você lembrar. Vai lembrar ou esqueceu? Não, assim, complementando o raciocínio, então você é respeitado, você vê a bandeira, hã, eu não quero assim, gente, eu gosto muito do Brasil, tá, Eu gosto, também. ele tá no meu sangue, Brasil tá no meu sangue, não vou cuspir no prato que eu comi. Poxa, tiozão, posso de novo interromper? Mas, ô Claro. Kevin, você tá prestando atenção no que eu falei, cara? Eu não acabei de falar que eu trocaria a bandeira dos Estados Unidos hoje pela de Campos do Jordão, porque eu me identifiquei aqui. Você, assim, mano, você tá prestando atenção? Porque, assim, eu vou. A minha comunicação, tiozão, ela mudou. Tanto no YouTube quanto aqui. Meu irmão, se você não tem capacidade de entender o que eu falei, o problema não tá aqui. Eu expliquei a questão do Brasil, a questão de Campos, o que eu me encontrei. Só que se você tiver do outro lado com questionamento acima daquilo que você quer escutar, você não absorve nada. E aí o problema não é meu e do tiozão, é o problema de quem não está conseguindo entender. Se eu peguei uns 5 minutos e discorri aqui sobre o que eu penso de Brasil e Estados Unidos e você não está percebendo, então me desculpa, eu não estou aqui, já te respondi tudo, você não terá protagonismo mais. Eu vou passar para os próximos aí. Porque é difícil, assim, entendeu? É muita dúvida. Absorve. Absorve, tá? E quer perguntar alguma coisa perante ao conteúdo, legal. Você perguntou sobre o estúdio, daqui a pouco eu vou ter que explicar o porquê da cor roxa, o porquê que a minha cueca é preta, o porquê do meu boné é dourado. E aí a gente não dorme junto, mano. Entendeu? É. É só uma relação de criação de conteúdo para seguidor. Então é É, bom pôr os pontos, porque eu não tô desrespeitando ninguém, eu exijo respeito a partir do momento que eu passo o uhum, respeito para vocês também, tiozão. Ô, tiozão, antes de mais nada, o Alexandre ele fala uma parada aqui da Leila, que não sei se você lembra que ela deu uma declaração da CONCACAF, pra gente ir para o último assunto do futebol, uhum. que é sobre, aproveita aí o tiozão e pergunta para ele sobre Inter de Miami jogar Libertadores, que estão querendo forçar a barra. Olha, vamos lá. Do ponto de vista de calendário, tiozão, eu acho péssima a ideia. Mas do ponto de vista de melhorar a Libertadores, trazer um desafio diferente, eu acho legal ter México e Estados Unidos, no meu ponto de vista. A Leila deu uma declaração lá, que ela rompeu ali um pouquinho com o presidente, o Alejandro Domingues da CBE, da Comebol, e ela falou: vou pôr o Palmeiras lá na CONCACAF e tal. Você é favorável? Para você seria ótimo o Palmeiras jogar aí, né? Eu acho. Mas Uhum. sobre Libertadores, você acha que é legal voltar os times mexicanos e adicionar times dos Estados Unidos? Cara, vamos lá. Primeiro que o que a mandatária, ela falou que vai pra né, não é prudente, né, não fala jamais é legal você falar isso. Ah, com referência à CONCACAF, etcétera,
É uma quebra de paradigma aí, cara, né? Os Estados Unidos, ele tem muita influência em vários setores do mundo, entendeu? E no futebol, hum, existe um interesse, né? Um exemplo, por que você acha que o Papa eleito foi americano, né? E as declarações que você vê do Papa, meu, ninguém vê isso, ok? Você vê totalmente E só para diferente. complementar, não sei se você lembra, a declaração do Alejandro Domingues é que era a meta dele isso. Tipo, ele falou que ele queria exportar mais jogadores e que seria muito proveitoso a união de Conmebol e CONCACAF. Por isso que eu tô te fazendo a pergunta. Você acha, tiozão, achismo, né, que vai acontecer? Ó, vê, a Leila tem um avião. Para ela não é ruim rodar o mundo expondo a marca dela. E aí? Um não, né? Ela tem mais de um avião, né? Cara, É uma empresa, né? história de avião aí é complicada, mas vamos lá. É, um carro, Então foca, não, foca na CONCACAF e na Libertadores primeiro. melhor, cara, melhor. CONCACAF, CONCACAF e Comebol, ele já deu sinal, entendeu? Já deu sinal. Mas você acha que vai acontecer? Achismo. Cara, se você vê comercial e marketing, sim, ok? Se você vê por esse lado, você está quebrando uma bolha, É, você está saindo de uma bolha e você está certo. visando algo maior. E Tá. quem, e Posso te quem, perguntar claro, como que é o tamanho da torcida no Mundial? Quem viajou é uma coisa, mas como que seria jogos do Palmeiras dos Estados Unidos? Quanto que você acha assim? Os Estados Unidos é grande, lógico. uhum. Mas vamos pensar numa bolha ali mais perto onde o Papa tá morando, ou até onde você mora. Não precisa ser específico dos locais, mas você acha que já tem uma demanda de brasileiro muito grande que se o Palmeiras, o Flamengo, o Corinthians jogar aí, dá jogo Ó, todo ano? ok, tem um agravante, ok? O momento atual para pessoas que não são legais é muito forte, entendeu? Então, Certo. é o Boa. contexto de imigração. Certo. Então, se você for falar saindo desse contexto, ok, você teria bastante brasileiros, tá? Um exemplo, o Mundial de Clubes, onde foi ali, eu estava presente e eu sei que tinha muito brasileiro que não foi por causa do momento da imigração, entendeu? Então, sim, tem demanda. Flamengo, meu, é disparado, ok? Cruzeiros, times de Minas Gerais, Palmeiras, Corinthians, sim, tem demanda, mas tem o outro lado da lei. Então, isso, o cara que teoricamente não está legal aqui, o cara afugenta, entendeu? Não, perfeito, o É isso. ICE. É isso. O É isso. ICE, então, se você não tiver legal, e nunca na história os Estados Unidos viveu esse momento. Boa. Por que que eu vou tentar contextualizar para o público quais são as minhas dúvidas, porque eu acho que nem eu e nem você, tiozão, vai ter certeza sobre os temas, né? Tipo assim, o que eu vejo de fora, é que o Mundial de Clubes no Catar é muito bem, mesmo o Catar tendo muito dinheiro, claro que não vai se comparar aos Estados Unidos, mas tem muito dinheiro, como país, eu digo, né? Uhum. País, né? A potência do país, não de quem tá lá e quem comanda o país, que tem muito dinheiro, óbvio, tem reservas de dinheiro. Agora, é muito bem-vindo para eles o dinheiro do turismo. É isso que eu fico vendo. Eu vejo assim, há uma geopolítica do futebol que é levar as competições para o Catar. Para pensar, a gente não pensava isso. Isso começa lá atrás na Arábia Saudita, se eu não me Uhum. engano, e há toda uma mobilização Arábia Saudita, Catar para levar competições oficiais da FIFA. Por quê? Porque gera muita receita. Os Estados Unidos talvez não, assim, vai ter a Copa, por isso que eu estou juntando as coisas. Eu acho, tá? É achismo que depois da Copa do Mundo, dependendo de como for esse modelo Canadá, México, Estados Unidos, sucesso ou não, eu acho que a Libertadores pode avançar para isso Uhum. com um pensamento novo de calendário. Então, veja, o calendário começa a se adequar.
diminui estadual. O Flamengo já joga o estadual com sub-20, parte dele, alguns times, né? O próprio Botafogo usou bastante as suas categorias de base lá no Carioca. Há um rompimento dos clubes com algumas federações. Então, eu penso... Aí o pessoal que fala assim, mas e a logística? Então, a logística pode ser consertada através de um novo calendário. Com o calendário de hoje, você colocar... Vamos pensar assim... Porque se você colocar 4 times do México e 4 dos Estados Unidos, dá jogo, porque aí você vai distribuir exatamente essas viagens dentro de cada grupo, para ninguém reclamar, porque tu imagina, cai no grupo do Flamengo um time do México, mas do Palmeiras só cai time do Paraguai e Uruguai, aí há uma discrepância. Se você distribuir em 8 times, você vai ter 4 Estados Unidos, 4... ou eu também pressuponho que Costa Rica vai reclamar, e aí o nível vai ser muito ruim. Se vier México e Estados Unidos, eu sou favorável. Porém, a gente tem que pensar que tem Honduras, Costa Rica, e aí o nível vai lá embaixo. Sim. Então, é essa a dúvida que eu tenho, entendeu? Será que a Copa do Mundo não vai ser um case para partir dela? Porque a de clubes foi um sucesso, tiozão, ou flopou? A você aí, você chegou aí nos jogos? Fui, e fui também, por exemplo, a foto que eu te mandei era da Times Square, que o pessoal tinha bastante gente lá. Fui nos jogos, ou seja, o chato disso foi ver aquela pessoa querendo ir, mas não indo, entendeu, cara? O cara querendo ir no jogo. Então, você pode ter certeza que os brasileiros que vieram foram, assim, a torcida do Palmeiras perante as outras torcidas foi assim, cara, canta e vibra mesmo, entendeu? Teve apoio e não teve vaias, né? Aí vem o contexto, né? A torcida foi maravilhosa, cara. O nome Palmeiras foi, assim, engrandecido no Mundial, tá? Mas quem que, entre aspas, apareceu para levar o mérito? Ela. Entendeu, cara? Porém... A Jabulani, a bola da Copa, não. Porém, cara, assim, a gente entra naquele nível que eu te falei, dos donos das franquias, né, que são lá em cima, os caras não têm internet, cara, os caras não falam, não aparecem, entendeu? Sim. E quando você vê Palmeiras, eu penso que Palmeiras é uma torcida, e falta, sim, um reconhecimento com a torcida que canta e vibra. Não é soltar camisetinha lá naquele negócio lá, etc, entendeu, gente? Não é isso. É chegar e cumprir aquilo que foi dito, é no discurso de posse, entendeu? E pô, dá camisetinha na Central não, vai lá no Gol Norte, pô. Vai lá no Gol Norte um pouquinho também, solta umas camisas lá, porque só na Central não, né? Porque aí entra o que o amigo falou, pô, não quero falar de política, mas então eu te pergunto, por que muita camisa pro Gol Norte, pra Central e nada pro Gol Norte? É política, né? Enquanto essa ala da torcida representava a Leila Pereira, ou então ela tinha algum interesse, né? Seja ele de proximidade por algo ou não, já sabemos quais são, e era uma situação. Hoje é outra. Ó, quem tá chegando na live agora e falando de Almada já foi falado, tá? Não, falta o fechamento. Eu ainda tenho do Almada, tá? Então, qual que é o fechamento? Vamos lá. Não me ilude não, tiozão, porque eu acho que depois que eu vi o jogo do Almada, tiozão, é uns 35 milhões de euros pra lá, viu? Pra trazer esse cara. É muito acima da média, cara. Mas vai, tiozão. Manda do Almada que eu tô curioso. Só pra fechar, Kaká. Vai lá. Ok. O Almada, a janela termina daqui a 10 dias, ok? O Galatasaray, o presidente, disse que não vai vender o Almada, ok? Então, aguardemos os 10 dias que falta para fechar a janela, sabendo que o Almada quer minutagem e ele aceita sim vir para o Brasil. Quando você vê notícia, a pessoa que me falou é a mesma que falou do Vitor Roque, entendeu? Então, é isso. É uma novela, é uma novela mexicana. Não, sua opinião é isso. Agora, eu quero te fazer 5 perguntas antes da gente terminar, e a última aqui mesmo ainda sobre o Almada. Tiozão, mas não te gera
uma desconfiança o Flamengo não entrar nesse negócio pelo Almada? Só o Palmeiras tá entrando no Almada? O que o paparazzo fala da questão do Almada? Não seria bem-vindo no Flamengo o Almada? Não, o que o foco é o Paquetá, entendeu? Tá, E o Paquetá tá com o pé no Flamengo, certo. né? Boa. Então aí É um 10 também, não tem jeito. não tem assim, é posição tática, é configuração tática. Você Tá, gastar em não, de fato, mas 1,45 botar Paquetá, Almada e Arrascaeta não dá. não dá. Até dá, mas eu não acho É, que o Felipe Luiz faria isso aí, não. não, o uruguaio lá do Flamengo, o Arrascaeta, Arrascaeta. cara, o cara tem muita bola, brother. Tá. Ó, e você sabe que eu gosto de fazer essa parada com quem vem aqui. Galera, pedir pro pessoal do Insta Verde deixar o like, tá? Quem vai assistir o arquivo gravado, inscrever no canal, ativar o sininho e compartilhar a sua opinião. Tiozão, não é bem sim ou não, você vai entender. Eu vou perguntar sobre alguns jogadores que a torcida. O jogador que já saiu e o jogador que ainda tá aí. E você só vai falar se com resposta objetiva. Se foi bom sair e quem tá, se tem que sair ou não. Primeiro, o Everton deixou o Palmeiras, foi pro Grêmio. Foi bom ou ruim? Sem muita justificativa. Só bom ou ruim? Ele está feliz, foi bom, por ele estar feliz. Beleza. Dos jogadores que saíram, vou refrescar alguns. Zé Rafael, Mike, quem mais, rapaziada? Rony. Existe algum jogador que saiu dessa reformulação do ano passado para cá? Que você sente falta? Qual? Se sim, qual? Ou nenhum? Sim, o Zé Rafael. Zé Rafael, você sente falta. Rafael Veiga, que é o ponto máximo da crítica do torcedor palmeirense. É melhor a gente tentar recuperar ele ou é melhor ele sair do Palmeiras? O Zé Rafael, que eu Não, o Veiga. saiba. Não, O o Veiga. Veiga, perdão. O Veiga, que eu saiba, tem muita chance dele ir pro América, viu, Fernando? Muita O chance mesmo. América do México, você tá falando. América do México, é. Mas Muita então, chance bom, mesmo. você como torcedor, quer que ele fique ou quer que ele saia? Eu prefiro que ele seja feliz, entendeu, cara? Que é o que ele quer. Que ele saia. Luan, zagueiro, faz falta ou não? Cara, o Luan, muitos criticavam. Faz falta, cara. Pra mim faz falta, faz. Dos meninos pontas aí, habilidosos e talentosos, Kevin, Luiz Guilherme. Não vou citar o Estevão, que é extra classe. Kevin, Luiz Guilherme e Giovani. Se você pudesse um desses, primeiro, jogaria no Palmeiras? E se você pudesse escolher um desses, de novo, Kevin, foi para a Premier League, Giovani, que ainda tá lá no Al-Sadd, para mim é um desperdício técnico ele tá lá, e o Luiz Guilherme, que agora foi pro Sporting. Algum desses aí você acha que deveria ter sido mais utilizado no Palmeiras e qual? Luiz Guilherme, Fernando. E só uma colocação. Você falou do Al Nassr, né? Pouca gente sabe. Pesquisa aí, o Al Nassr tá com transfer ban, entendeu, cara? O Al Nassr ou o Al-Sadd? É o time do JJ. O que foi o JJ é o do Cristiano. Eu não sabia, não. Exatamente. Ele está com transfer ban, depois pesquisa aí. Não sabia, não. Não sabia. O Al Nassr, pessoal, o pessoal se divide, ó. Luiz Guilherme, a maioria é Kevin, e eu sou Giovani. Eu acho que só eu vejo no Giovani que ninguém vê. Eu acho que o Giovani é um baita jogador, velho. O problema do Giovani foi que o empresário queria mais minutagem e o empresário queria tirar ele, cara. Entendeu? Parece que todos foram isso, mas ele é bom, mas ele é bom. Isso, né? O Naves foi isso. Sim. Tiozão, eu não vou te colocar opção, não, tá? A mesma pergunta sobre o Abel, que a gente já tratou, mas pro pessoal que chegou atrasado no vídeo ou na live aí. O Abel Ferreira, para você como torcedor, melhor sair ou melhor ficar? Você já abordou isso aí, mas assim, se fosse objetivo mesmo, com tudo que tá rolando, espera o Paulista ou é melhor definir logo no começo da temporada? Que a gente sabe que não vai sair, tá, pessoal? É só a opinião como torcedor mesmo. O Abel, cara, é o seguinte. O Abel, você tá tirando leite, ele tenta leite de pedra. E aquilo que ele quer não foi dado. Nino, ali um meia, pronto. O volante, se vier o volante. Eu penso que continua. Tá? Agora, só uma coisa, Fernando. Você lembra que em uma live lá atrás,
nós falamos, eu até comentei, não criem expectativas, acho que foi em março do ano passado, não criem expectativas no Palmeiras para esse ano, porque a gente vinha em um Uhum. embalo de conquista, não sei se você lembra. Sim, do ano Agora, que você fala do ano passado, não criar expectativa no ano passado, né? perfeitamente, uma live lá atrás, Acho que esse ano vamos, tá pior, viu? Pra ser é, sincero. então, mas esse ano aqui, Fernando, eu já estou virando a chave para cima, o inverso, ok? Uhum. É, basear, assim, o argumento. Um Reformulação. zagueiro, exatamente, Tá. reformulação. Um zagueiro, um médio volante, que de repente não precisa, mas coloca aí, e um meia ali é de ligação, um 10, entendeu, cara? Que essa E eu chave pode virar. continuo com o Abel até o meio do ano. Você tá. Essa chave pra mim pode virar dentro desse elenco se chegar joga pelo menos um ou duas lideranças. Eu não sei se o Marlon Freitas, ó, Andreas para mim bom jogador, falta liderança. O Bruno Fux, jogador para compor elenco. O Kelvin, jogador que para mim falta é, também liderança, não é jogador de liderança. Piquerez está numa baixa, mas é um jogador de liderança, mas está numa baixa técnica. O Vitor Roque sim tem personalidade, e o Flaco criando essa personalidade. Para mim ainda. O Gomes também E é aí o líder, Gomes um sim, baita mas eu líder. acho que ainda tá faltando liderança que possa trazer o aspecto que tem o Gomes com a parte técnica. E aí eu vou te fazer uma pergunta se você é favorável. Hulk, você é Sim, favorável? sim, Sim. cara, sim, sim. Eu penso que, ele tem, ele se cuida, você vê aí, ele tem sim a agregar, sim. Casimiro. Casimiro, sim ou não, pra gente fechar? Cara, eu vi hoje algumas coisas, eu penso que o salário, não, não, Não compensa. não, não. Agora, se você for ver como salário, tá, eu tô vendo, eu atrás ali, tá, agora como torcedor, agregaria sim, cara, entendeu? Sim, também acho. Pro clássico, tiozão, desespero total. O que representa, eu acho que vence, deixar claro, a gente vai ter pré-jogo, o tiozão vai estar em várias lives com a gente aí durante o ano, tá, pessoal? Então essa é a primeira, mas vai estar em outros. Pro clássico, tiozão, amanhã eu recebo o Barolo. Você acha que uma derrota fica incontornável? Eu acho que não perde, pra deixar claro. Acho que não perde. Tem uma máxima também, toda vez que eu gravo o Barolo, nunca perdeu. Vamos ver agora. Mas você acha que como que fica esse ambiente com a torcida se perder para o São Paulo, que hoje o São Paulo é o contexto do Corinthians do ano passado, uma turbulência política absurda, Uhum. presidente que, né, várias investigações, problemas literalmente problemas de corrupção e outras denúncias aí. Como você vê caso perca? O São Paulo, para mim, Fernando, se perdendo, o Crespo cai fora, que a pressão é São grande. Paulo perdendo, o Crespo cai. Perdendo, o Barolo E o amanhã com Palmeiras, como mais é que fica o propriedade. ambiente? O Palmeiras vai ter pressão, ok? Porém, o futebol, quando tem pressão, é criada uma cortina de fumaça e pode anunciar um jogador, ok? E Pode aí, ser. Pode, o pior então, que é verdade, o pior que é verdade. Eu não é, é, duvido nada o dinheiro é, aparecer se perder o clássico. Aí perfeito. contrata. Então aí perde, mas anuncia o jogador. Então Aí aí o Almada você, aparece. aí, ou o Almada ou o Nino, entendeu? Sim, o Aí, Nino é mais fácil. sim, aí reverte, entendeu, cara? É, eu também acho. Reverte. Então por Essa é a quê? carta na manga. Cara, você tem Ó, que saber dosar. e aí, rapaziada, só para eu falar para vocês uma parada aqui, a gente tinha combinado uma situação, só que eu já fui gerando os comentários. Vai sempre ter alguém do Não Importa o que digam aqui no background para trazer os comentários. Hoje, como eu rodei os comentários de vocês assim, não precisou, tá? Então, assim, a gente vai dar destaque a alguns comentários, beleza? Hoje eu fui desse destaque porque, assim, aqui tem os apoios, eu não sei se a galera da Twitch vai me apoiar aqui e tal, então se quem puder transferir o apoio para cá, eu agradeço, porém, eu vou manter todas as frentes aí com conteúdo exclusivo. Então, o conteúdo daqui, que em ao vivo, ele é exclusivo. Depois, não há problema nenhum acessar esse conteúdo para o YouTube. Mas aqui eu vou permanecer exclusivo. Eu não faço multistream, muita gente pede e tal. Eu não faço porque eu quero estar conectado a um chat igual foi nessa live aqui, né? A gente está aqui prestando atenção no que vocês estão falando.
Então, tiozão, agradeço a participação, pedi pra galera do Insta Verde seguir e se inscrever no canal do tiozão, e qualquer comentário, dúvida, crítica, faça aqui, que o tiozão vai dar uma olhada, eu vou também olhar, e espero que você volte mais vezes aí, tiozão, tá? Obrigado de verdade aí. Que é isso, cara. E no off eu vou te pedir uma pergunta, eu sempre vou fazer isso, tá? Eu vou gravar você aqui para fazer a pergunta para o próximo convidado. Então, primeiro, te agradeço, e aí depois, quando a gente finalizar a live aqui, pessoal, o tiozão vai gravar uma pergunta para o Barolo, e aí o Barolo vai gravar uma para o próximo, e assim vai indo. Tiozão, obrigado, cara. Tamo junto, Fernando. Um abraço para todos aí, pessoal. Valeu. Valeu, tiozão. Pessoal, tiozão, fica aí, tá? Só para você fazer a pergunta pro Barolo. Eu vou rodar a vinheta, agradecer vocês aí por essa 1h47. Comenta se vocês gostaram nas redes sociais e lá no YouTube também, o que vocês acham que falta pro formato. Lembrando, vai ter vezes que eu vou estar com 3 pessoas, ou não importa o que digam. Então, essa aqui é a primeira. Não, assim, ainda estamos testando o algoritmo aí, né, de como que vai ser, mas gostei. Agradeço a todos vocês que fizeram esse esforço de vir. Quem já tá lá no nosso grupo, tamo junto. Quem não participa ainda, na próxima live eu deixo o link aí disponível para vocês. Mas acho que a maioria que tá aqui participa já dos nossos grupos. Então, depois da vinheta, o tiozão vai gravar uma perguntinha pro Barolo. Rapaziada, um abraço para vocês. Tiozão, obrigado novamente pelo papo. Desculpa se demorou mais do que o combinado. Tranquilo. Tamo junto, pessoal. Wasting time ain't the way, 'cause I can see it on your face. I've been tossing, turning, staying up all night long. I've been calling, yearning, wondering what I did wrong. I could tell by your eyes you got something to hide. So open your mind up, let me inside, and let's make it right. Tell me, baby, what's the problem?